Olá, pessoal. Hoje mais um programa na prática. Olha, vai deixar muita gente de cabeça em pé hoje, porque o assunto é dupla cabeça. Vocês vão entender o porquê. Hoje falando aqui com meu amigo Guilherme, médico, Guilherme Campelo, urologista, doutora Diana Silva, fera. Comecei a seguir ela no Instagram, só tem conteúdo fantástico. E hoje, quebra de tabu, paradigmas dentro da disfunção erétil e dentro da sexualidade masculina. Pessoal, bem-vindo ao Na Prática. Ó, eu antes dos bastidores falando com eles aqui, olha, todo o assunto aqui é prático. Então todo mundo vai entender hoje isso na prática. Aquela perguntinha que o pessoal mandou, vou estar fazendo aqui e eu vou passar a bola, claro, ó, sempre as mulheres primeiro, depois você deixar essa oportunidade para a Diana primeiro se apresentar e falar quem é, o que faz, um pouquinho de você. E depois do Campelo, né, o pai mais recente de Linhares aí. Fique à vontade, Diana. Vamos Coruja, lá. né? O pai coruja, né? Isso aí. Então, Diana Silva, sou fisioterapeuta, também sou formada em psicologia. Aí fala, mas você está falando de fisioterapia? E eu fiz justamente para entender você vai entender no decorrer das conversas sobre a disfunção Currículo sexual, pesado, né? Um currículo bom, né? E sou pós-graduada em atenção à saúde do homem, reprodução masculina e também atenção pélvica da mulher. E pós-graduada em oncologia pela BioOnco, em São Paulo. Você se formou na MSCAM? MSCAM. Eu vim da MSCAM, projetos na Santa Casa, e me apaixonei pela área por conta da Raquel Pompemai, que é pioneira no estado do Espírito Santo em saúde da mulher e saúde do homem. Hoje vai ser perguntas, né, que eu tenho certeza que tão profissional que você é, não vou deixar você tranquila. Fera, não balança não, pode ficar tranquila. Filhos? 3. 3 filhos? 3 filhos, Nossa. 17, 10 e 11. Nossa, 17 rapaz, ó, Campelo, acompanha, tá? Acompanha, porque 3 ali, só tem umzinho, mas bora chegando mais. Campelo, e aí? Fala pra nós. Bom, muito obrigado aí pelo convite. Meu nome é Guilherme Campelo Lopes dos Santos. Um pouquinho de brasileiro no final também. Isso. Eu sou urologista pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e me formei, eu sou de Vitória, me formei na MSCAM, depois fui para São Paulo, fiz cirurgia geral e depois fui para Uberaba, na Universidade Federal lá do Triângulo Mineiro, onde eu me formei em urologia. Eu sou urologista pela Sociedade Brasileira de Urologia desde 2017, titular da sociedade, e atuo aqui em Linhares desde janeiro de 2018. Eu sou urologista da equipe de oncologia do Rio Doce, do Hospital Rio Doce, sou urologista na Unimed, sou urologista no LMC. Atende Linhares inteiro. Isso. E região, né? Porque Linhares hoje é referência, né? Região. Eu era professor até metade do ano, maio mais ou menos, na Unesc, na faculdade lá de Colatina, professor, preceptor, e acabei largando. Depois do nascimento da minha filha, quis largar as estradas aí, e aí agora eu só atuo em Linhares. E sou coordenador lá do Centro Cirúrgico também do Hospital LMC. Currículo pesado, gente. Só tem fera aqui hoje. Hoje o pau vai quebrar aqui hoje. André, o pau vai quebrar aqui hoje. Pessoal, então nós a gente vai falar um pouco de sexualidade, falar um pouco de disfunção erétil, essa crença de tabus. Então tem muita pergunta, como disse para vocês, vai ser prática. Eu espero que a gente possa levar esse conteúdo de uma forma bem leve, né? Leve, que no aspecto da comunicação mais expansiva. E a gente vai começar, então, aqui pela primeira pergunta aqui para vocês. Quais as principais causas da impotência sexual? O que você acha, doutor? O que mais é causa? A gente classifica a disfunção erétil como um problema sistêmico. Então, ele pode estar relacionado a problemas fisiológicos, pode estar relacionado a problemas físicos e pode estar relacionado a problemas psicológicos. Quando a gente fala fisiológico, a gente fala do funcionamento do corpo. Então, isso aí, existem inúmeras doenças que podem estar relacionadas à disfunção erétil. A mais comum hoje, diabetes. É a principal causa de disfunção erétil no mundo. Então, assim, diabetes, pressão alta, problemas do coração, problemas de circulação, pacientes que têm problemas na tireoide, pacientes que têm baixa produção de testosterona, e aí tem várias causas, que a gente pode, né, entrar nesse assunto, são as principais causas fisiológicas. As causas físicas são paciente que teve
algum acidente com fratura de coluna, ou algum paciente que teve algum acidente no órgão genital, e as causas psicológicas, essas que são mais comuns nos pacientes mais novos, e aí são inúmeros distúrbios, né, psicológicos, mais comuns distúrbios de ansiedade, que aí não é só eu que vou tratar, né, não é eu urologista, mas aí outros profissionais também, né, o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, então acaba que é uma área mais complexa, é um problema mais complexo. Se eu tivesse que dividir entre essas três principais causas, né? A gente falou psicológica, fisiológica e a outra acidental, vamos falar, Isso. né? O que chega mais para vocês hoje? O nível em percentual? Então, as principais causas para que chega para mim, ou é paciente diabético, ou é paciente com problema psicológico. Nessa escala, qual que aparece mais? Diabético. É muito discrepante? Muito discrepante, porque já pega uma faixa etária maior. E também tenho, como eu atuo na área oncológica, eu tenho muito paciente pós-operatório Do câncer de próstata, que acaba evoluindo com impotência também. Qual é menos difícil ou mais fácil? Qual é mais complicado de tratar? O psicológico ou você acha que o diabético é mais... Então, a maioria das vezes o diabético. Porque para o paciente evoluir com disfunção erétil é porque ele já tem anos de diabetes descontrolada e aí ele desenvolve um problema nos nervos, uma neuropatia que acaba lesando os nervos que estimula a ereção. Então, esse paciente, além de ter que ter um controle melhor da alimentação, do açúcar, né, da glicose, na maioria das vezes ele pode entrar com essas mudanças de hábito de vida, de alimentação, de medicamento, mas a sequela já ficou. Tratar a cabeça é mais fácil. Tratar a cabeça pode ser mais fácil. Pode ser mais fácil, tá certo. E quais os principais sintomas de uma disfunção erétil? É somente a não ereção do pênis ou tem outras coisas que podem contribuir? Geralmente é dificuldade ou para iniciar a ereção ou para manter a ereção, podendo também estar associado à perda do libido, perda da vontade de praticar a atividade sexual. Então, assim, basicamente, são essas três que a gente atende mais. E existe até os níveis, eu vi, Diana, aqui no seu Instagram, que existem os níveis, né? 1, 2, 3, 4, 5. O grau de ereção. Vocês podem se complementar aí para você mensurar, né? Eu percebi que tem posição 1, 2, 3, 4, 5. Você fala um pouquinho para mim sobre isso? Então, durante a gente fala que é uma ereção satisfatória, que é aquela ereção que você consegue, que o homem consegue ter uma penetração e a ejaculação e finalizar, que é a resolução que a gente chama. E tem os graus. Esses graus a gente geralmente mostra para o paciente dentro do consultório, porque às vezes fala assim, tem ereção? Sim, mas é muito pouca ou é fraca. É como? Fica assim. Lá no consultório eu tenho um protótipo para poder estar mostrando, e eles, né? E tem essa lâmina, que a gente chama de lâmina, para ver qual é o grau. Tem o 0 ao 5, né? Eu vi lá. Isso. Eu achei super interessante porque a análise. Quando existe também, que vale muito falar, está vindo uma geração de homens atentos. Olha, eu estou perdendo. Antes, meu pênis ele ficava mais em pé, ele ficava mais próximo da virilha, mais próximo do umbigo. Por que agora ele não está ficando? E aí a gente mostra, e ali ele mostra, fica assim. Aí a gente já, ali, naquela, é subjetivo, que ele está mostrando, mas já tem uma noção, quanto tempo, que grau de dificuldade a gente vai encontrar no tratamento desse paciente. Porque quando fala dos graus, não é só uma ereção bonita, plena. Também entra as 3 coisas que eu falo sempre no consultório, que é força, resistência e coordenação. É quase uma academia, né? Exatamente. Porque para ter ereção boa e uma satisfação sexual, você precisa ter a força, a resistência para você manter aquele período. Tem que malhar, ali. então. Você começou a dar uma malhadinha, então. Malhar, fazer academia e tal. E a coordenação, porque ali é um grupo de músculos. E eles, às vezes, não está trabalhando tão bem, igual a respiração.
às vezes você usa mais a musculatura acessória do que propriamente a principal. E aí acontece isso também nessa região da pelve, do assoalho pélvico. Por que assoalho pélvico? Isso. Assoalho pélvico vem, né, do grego, é chão, o chão do corpo. Se você for olhar todos os nossos órgãos, vísceras, tudo, e nós mulheres ainda tem as mamas, né, fica tudo sobre esses músculos. Então, forma realmente uma rede entrelaçada de músculos que saem lá do sacro, do cóccix e se insere cá Tudo no ao meio. púbis. Exatamente. Então, faz uma rede. E ali, essa rede, a gente chama de assoalho, porque é a sustentação de todo esse peso que a gente carrega. E aí, ao É o decorrer ponto do central tempo, do exatamente, corpo. é isso aí, a base. Ah, legal, bacana. Vamos para uma perguntinha já mais provocante aqui. Masturbação estimula a ejaculação precoce? A pessoa que fica praticando muito? Vocês dois aí. Você quer responder primeiro? Posso? Pode falar, Então, complemento. a princípio não. Porém, o problema da masturbação é a questão psicológica, entendeu? Hoje em dia, o sexo virou uma coisa muito fácil acesso, né? A pessoa quer assistir um filme de pornografia, ele pega o celular, dá 2 cliques e aparece. É uma coisa muito fácil, entendeu? E isso daí está causando cada vez mais problemas psicológicos. Problemas de comparação, problemas de a pessoa ter uma perda da questão de realidade mesmo, de achar Ficando virtual. de achar que está fantasia. numa situação e aí nessa situação vai acontecer igual no filme, entendeu? Então, assim, o problema da masturbação é muito mais relacionado à questão psicológica do que à questão física. Masturbação é um ato natural, assim, o homem pode fazer, a mulher também, e o que atrapalha é a questão psicológica, né, do paciente às vezes ficar, né, viciado, né, porque o ato de ejacular, ele libera endorfinas, né? Então, Prazer. assim, é uma sensação que é semelhante, pode o paciente associar uma sensação semelhante à sensação de uso de drogas, por exemplo. E aí a pessoa ficar viciada, eu estou ansioso, estou com algum problema, estou nervoso, aí vai, masturba e né, ficou tranquilo, relaxou, entendeu? E aí vira um ciclo Aí o vicioso. banheiro só fica fechado, né? Vai tomar banho, fica lá 40 Faz minutos. 2 horas no banheiro. Só toma banho o dia inteiro, pô. É isso aí. Porque o que acontece? O cérebro, ele é o cara, né? Inteligente pra caramba. E ele trabalha com prazer e recompensa. No sexo, prazer e recompensa. Se faz algo, existe a recompensa. Qual a recompensa? O prazer. E como o Dr. Guilherme falou, é uma coisa muito real. A ejaculação precoce ela vem não pelo fato do homem se masturbar, como também mulheres que se masturbam com muita frequência com o uso de vibradores, ela começa a ter embolou, uma falta de orgasmo, que é a anorgasmia, entendeu? O que acontece? Muito estímulo, uma pressão muito superior do que a fricção pênis ou a própria mão. Tem isso também? Tem. Exatamente. Tem nível de potência motor? Tem? A anorgasmia, a ausência ou a dificuldade dessa mulher alcançar o orgasmo em si. E muitas vezes é causado principalmente pelas aqueles de sucção. E no homem não é diferente. E o que acontece? Essa fase, igual o Dr. Guilherme falou, mas em jovens, eles fazem como? Escondido, em um tempo muito rápido, porque não pode demorar muito, e muito associado à facilidade do sexo, à pornografia em si. Inclusive, a gente tem estudos bem colocados que falam sobre a influência da pornografia na ejaculação precoce, por conta do excesso de masturbação. Então, o homem está ali, ele masturba com muita frequência, várias vezes, como ele falou, e é isso mesmo, o cérebro libera na corrente sanguínea tem uma estatística, uma assim, de média? A média brasileira, você tem noção? Tem esse número, não, né? Não temos, que eu saiba, não. Dá para mensurar, porque eu não sei se saiu alguma pesquisa para saber quanto que a galera permanece. Isso é uma realidade relativamente nova, né? Se você pensar assim, na sua infância, na minha infância,
a gente ter acesso, infância, adolescência, né? Ter estimulou acesso muito. a uma pornografia, assim, Só a era revista muito Playboy, difícil. aquela que ficava atrás de oficina de carro Era e tal. muito difícil. Verdade. Então, Era assim, revista, pô. Era revista, ou então aqueles filmezinhos que passavam na Bandeirantes, Cine- lá, sempre vê. 3 Sempre horas da previa manhã. 3 horas da manhã. E nem era tudo também, não. Nem Era só era a tudo. parte também, né? Então, assim, como ficou uma coisa muito fácil acesso, ainda não se tem mensurado um estudo relacionado a isso. Mas, assim, é nítido, eu vejo isso no consultório, acredito que a Diana veja também, é nítido que isso daí, aos poucos, está deixando uma porcentagem da população doente, entendeu? Da pessoa ter um distúrbio de realidade, de identificar o que é fantasia, o que é o filme, Porque e vem a comparação. o que é a realidade. Galera, vão mais pra prática e menos pro negócio, entendeu? Isso aí. Com cuidado, né? Porque Com o pior prevenção. de tudo é a comparação, que eles passam realmente a se comparar. E chega às vezes no consultório, não sei se já chegou para o doutor Guilherme, Muito. mas para mim falar assim, doutora, acontece assim, assim, o meu não faz isso. Eu falei, claro, o seu é humano, é normal, não está mecânico. Calma aí, vamos respirar. E às vezes nem usa medicamentos complementares, né? A gente vai estar falando E depois não mais tem à nenhum frente. estilo de Nenhum vida estilo. saudável, não toma uma atitude de fazer exercício físico, de poder ter realmente uma qualidade de vida. Então, fica não vai. esperando um milagre fantasioso, que não vai acontecer e não existe. Quando a pessoa tem aqueles sonhos noturnos que está fazendo de conta que tá tendo relação e ejacula precocemente, isso é preocupante? Então, isso é natural, a gente chama É de normal? polação. Polação. Geralmente está associado a quem acaba tendo um intervalo de ejaculação maior, né? Fica um tempo maior sem ejacular. Ficou na seca, então. Ficou mais tempo na seca e o cara tá ferrado. Mas, assim, não é regra, entendeu? É mais comum para esse tipo de paciente. Se o cara fica muito tempo, então ele vai sonhar. Mas isso é uma coisa natural. Isso Mas não pode é problema acontecer. isso. Não é problema, não. Não é problema e geralmente acontece mais na fase do sono REM, que é aquele momento que o corpo está imóvel, os olhos se mexem, e aí vem os sonhos, e aí acontece a excitação, que é muito maior. E não é só em homens, e mulheres também. Acontece também. Sim. Ah, tá. Que bacana. Campelo e Diana, prótese peniana, como é que anda aí? Isso funciona, não funciona? Como é que está esse nível aí de uma prótese, né? É um aparelho, né? E queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre isso. Onde usar, quando usar, se funciona, não funciona. Para eu falar de prótese peniana, eu preciso falar dos tratamentos que existem para disfunção erétil. Então, assim, além de tratar a causa, né? Por exemplo, o paciente é diabético, né, no caso. Então, vamos tratar essa diabetes dele, melhorar a qualidade de vida, botar ele para fazer atividade física, emagrecer e tal. Mas vamos iniciar um medicamento para ele, por exemplo, para estimular a ereção. Então, hoje a gente tem 3 tipos de tratamento para a ereção. A gente tem medicamentos orais, né? Que aí entram lá o Viagra, o Cialis, entre outros, enfim. né? Que a gente pode falar com detalhes a função de cada um. Existe o medicamento injetável, que a gente aplica uma injeção diretamente no pênis. O paciente mesmo, a gente treina o paciente, é simples, a agulha é pequenininha, não é nada assustador. O paciente aplica uma prostaglandina, né, diretamente lá no pênis, e aí ele tem ereção. Só que rápido, é imediato? É rápido, não é imediato não, alguns minutos, mas... Tá bom. Existe essa opção, só que assim, é uma injeção para cada relação, entendeu? Não tem, assim... Hoje até tem aparelhos que, igual tem esses medicamentos para diabetes lá, o Ozempic, que ele vai liberando. Existe uma caneta também para isso já. Então, assim, está evoluindo cada vez mais, mas é uma opção. E existe a prótese, que é a última opção. Então, geralmente, a prótese a gente deixa para aquele paciente que já tentou medicamento, já mudou estilo de vida, já tentou injeção, não está resolvendo, ou então não quer usar a injeção, não se adaptou. Não tem mais o que fazer. Prótese. Hoje em dia, a gente tem 2 tipos de prótese que a gente usa. Existe a prótese semi-rígida e existe a prótese inflável. Qual é a função da prótese? Ela vai fazer a função que o sangue realiza. Então, para o pênis ter ereção, porque o sangue ele entrou numa área do pênis chamado corpo cavernoso. A gente tem 2 corpos cavernosos. E aí o corpo cavernoso ele é todo completado com sangue e aí o pênis tem ereção. Então a prótese vai substituir o sangue. Em vez de ocupar o corpo cavernoso com sangue, vai ocupar com a prótese. Então a prótese é feita
para o tamanho do seu pênis, que o seu pênis aguenta. Ela não pode ser menor, nem pode ser maior. Ela encapa? Não, É interno? Por é dentro interno, mesmo? é interno Por mesmo. dentro. Isso. E é uma cirurgia, o paciente fica internado. E aí a prótese semi-rígida, que a gente chama, é uma prótese mais barata, ela é um emborrachado que ela é rígida, mas ela dobra. Então o paciente consegue manipular o pênis, né, para não ficar, né, com aquela sensação andando na rua com o pênis, Espalha de São Jorge, para parecendo cima. que está Aham, armado. tá armado. Mas essa é a prótese mais simples que tem. A prótese inflável, não, a gente Também tem... interna nesse caso. Todas elas. as duas são internas. Uhum. A prótese inflável a gente consegue fazer uma situação mais natural. Então, ela tem um reservatório que fica geralmente dentro do abdômen, com soro, e ela tem um botão que a gente instala geralmente na bolsa testicular, né, no saco, que facilita, né, para o paciente manipular. Então, o paciente ele aperta ali o botão, ele destrava o botão, o sorinho que está dentro da barriga, dentro do reservatório, vai para a região da prótese. A prótese, na verdade, é uma bolsa, e aí esse sangue, em vez de ser o sangue, vai ser o soro. O soro vai entrar dentro dessa bolsa e aí vai ocupar o corpo cavernoso e o pênis vai ter ereção. O paciente teve a relação, acabou a relação, ejaculou, tá feliz, ele desaperta o botão, o soro volta e o pênis volta a ficar flácido. Essa é uma prótese bem mais cara do que a semi-rígida, mas em compensação ela é muito mais fácil assim, de manipular, de acostumar. Então, assim, O que é muito caro, assim, doutor? Em torno de uns 70 mil, só a prótese. Caramba. Enquanto a outra, você acha por menos de 10 mil. Ah, tá. Entendeu? E idade, assim, isso tem idade? Não. Depois, hoje não tem mais idade, porque depende do problema que a pessoa teve, e aí ela vai usando. Isso chega até você, Diana, também? Sim, eu tenho E tem algum caso que você tem que ir prótese. para manutenção, que vai lá fazer fisioterapia, você vai fazer alguma coisa? Como que ela é? Então, a questão de paciente chegar para mim com a prótese por conta da sensibilidade, já por ser um paciente diabético. O paciente diabético, ele tem uma baixa sensibilidade e ali na região peniana acaba indo um fluxo menor de sangue. Se não tem muito fluxo de sangue, não tem uma boa oxigenação. E aí não tem o quê? Uma nutrição tecidual, falando a nível mesmo assim, fisiológico. Não tem uma nutrição tecidual e aí a sensibilidade ela é reduzida, contando também, como o Dr. Guilherme falou, quando é realizado a cirurgia, o corpo cavernoso é retirado? Não. A gente abre o corpo cavernoso, para fazer a gente expansão. até dilata ele, então a gente passa alguns dilatadores. Expande, e aí a gente vai expandindo ele, mas a gente tem uma regra que a gente faz na medida do pênis. E aí a regra é bem assim, bem identificada para a gente saber o diâmetro e o tamanho da prótese, entendeu? Sim. Porque ela tem que ficar encaixada de forma perfeita. Por que eu perguntei isso? Porque é uma região inervada. A região ali do corpo peniano tem cerca de mais ou menos entre 4 a 5 mil inervações, correto? Sim. Então, sofreu uma invasão, houve ali, que é para uma qualidade de vida satisfatória, porque hoje você coloca na frente de um paciente questões sobre qualidade de vida, ele é zero qualidade de vida quando não tem uma relação sexual saudável. E é frustrante. Se é frustrante para a mulher, não estou desmerecendo as mulheres, tá? Pelo amor de Deus, aí não estou desmerecendo. Mas se é frustrante para uma mulher não ter um orgasmo, não ter uma lubrificação legal, imagina para um homem que já carrega um peso cultural, social, educacional e crenças desde o princípio dos tempos primórdios de ser o predador. Tem essa parte aí onde entra muito também a parte psicológica. Aumenta a responsabilidade do homem. Com certeza. Então, eu tenho um paciente com prótese e aí a gente trabalha a parte da sensibilidade. Trazer uma sensibilidade mais aflorada, instigar, e aí onde a gente trabalha com técnicas tanto de cinesioterapia como laser de baixa potência e algumas técnicas que eu peço para usar em casa, que é compressas, coisas que vai estimular mesmo a percepção do cérebro, dos nervos periféricos ali. Quente, frio, mais rápido, denso.
tudo isso, áspero, liso. O que é importante nessa pergunta é que a medicina evolui para dar melhor qualidade de vida, né? Hoje, isso aí eu acho que é um facilitador para que... é bom ou ruim? Não sei, não posso falar. Mas eu creio que, na maioria dos casos, deve ser mais positivo do que negativo. Quando bem indicada... Bem indicado, isso aí. Dentro da necessidade, né? O paciente acostuma bem a manipulação da prótese e costuma ter uma qualidade de relação assim, satisfatória. Mas tem que ser bem indicado, tem que ser bem orientado o paciente tem que entender que essa é a última opção, que a prótese ela é feita para o tamanho do pênis do paciente. Então, às vezes chega paciente querendo conversar sobre aumento peniano e, doutor, eu quero botar uma prótese. Não adianta, a prótese não é feita para ter aumento peniano. A prótese é feita para o pênis dele. Por isso que a gente mede, corta, às vezes, um pedaço da prótese. Mas a pessoa pode, assim, lagoa, praia, vida normal. Não altera nada a rotina. Passa o período de cicatrização, cirurgia, pronto. Tudo. Vida normal. Okay. Você olhando um pênis com uma prótese, você não vai falar, nossa, ele está com uma prótese. Não, a não ser, por exemplo, eu como profissional, eu vou perceber por conta que tem a parte da sutura que você percebe, toda essa logística aí. Claro que nem todo mundo, né, não chega no consultório e vai ficar com o pênis ereto. Então, você logo já identifica. Percebe que tem a prótese. Tem uma prótese. Mas, assim, uma coisa que vale muito a pena falar, até mesmo por estar perto do Dr. Guilherme, né, que tem muita experiência aí, o expert, né? Porque tem estudos e tudo mais. É questão de não só estudar, porque eu também estudo tudo que fala sobre isso, a minha área, eu busco, mas eu falo pela questão dele estar presente, de participar da cirurgia, de realizar a cirurgia, de estar... É totalmente diferente a visão minha que pega um homem com uma prótese pronta. Eu acompanho algumas cirurgias lá em Vitória de retirada de próstata. Então, eu tenho uma noção como é feita, tanto uma robótica quanto uma radical aberta, né? Tudo bem, é diferente. É bom falar isso porque tem um paciente que sentiu melhora e ficou tipo uns 8 meses, nunca mais voltou no consultório, até porque já estava bem, não precisava ficar indo lá. E voltou recentemente, porque houve redução dos estímulos, da sensibilidade. E aí é importante falar... É um complemento, né? Exatamente. Você continuar... exatamente. A parte da medicina vai lá e faz o que realmente precisa fazer, porque precisa ter essa qualidade. E a pessoa também tem que se ajudar, né, Diana? Ela também tem que fazer a parte dela também, né? E aí eles procuram a gente para ajudar nessa parte da sensibilidade. Mas, como foi falado, existe também esses diabéticos que são descompensados, geralmente, que é assim que a gente fala, dificilmente eles querem abrir mão de algo. Eles querem mais facilitado. E isso eu acho que é também um problema para ti no consultório, da facilitação. Demais. Não querem mudar a rotina, não quer, tipo assim, não muda. E aí, mas quer um resultado. Tem que fazer a sua diferença, né? Pergunte, como você tinha comentado anteriormente, tamanho de pênis influencia na relação? Geralmente, qual a média do tamanho do pênis do brasileiro? Se a pessoa quer aumentar, eu quero aumentar isso tudo. E tem tratamento para aumentar? 3 perguntinhas aí. Tamanho médio, se isso influencia na relação e se atualmente tem algum tratamento que faz aumentar. Ela quer aumentar. Ambos têm respostas positivas aí. Então, vamos lá, vamos levar a galera quer saber. Bom, vamos lá. Em relação à média... Tamanho médio. O tamanho médio do brasileiro é em torno de 13 centímetros ereto. Opa, 13. 13. Opa, entendeu? 11 ou 14, né? 12, 14, 13 não. Sacanagem. Boa. Em torno de 13 centímetros ereto. Uhum. E em relação à cirurgia para aumento, existe cirurgia para aumento, mas não é nada que ainda é aprovado pela Sociedade Não vai de Brasileira 10 para 20, né? Não. O que é feito atualmente, mas assim, ainda falta muitos estudos. Eu falo que é um procedimento ainda experimental. Isso não tem um estudo grande de repercussão, mas tem médicos aí que realizam. Eu não realizo, a princípio eu não sou a favor. Eu ainda acho que tem que ser uma coisa bem estabelecida para ser feito. Já teve inúmeros casos de complicação. Inclusive, acho que ano passado ou retrasado, um árabe lá,
príncipe árabe, não lembro de qual, não é da Arábia Saudita, de algum outro país lá do Oriente Médio, morreu, bilionário, morreu, complicação de uma cirurgia de aumento peniano. E assim, hoje eu vejo que, por conta de a atividade de vários profissionais da saúde, às vezes acaba que perde um pouco a noção. E existem assim, alguns profissionais de outras áreas da saúde, biomedicina, odontologia, farmácia, que vendem alguns tratamentos para aumento, principalmente de diâmetro peniano, mas assim, nada disso é aprovado pela Sociedade Brasileira de Urologia. Eu já peguei muitos casos de complicação, de assim, alguns casos porque ficou uma coisa bizarra, assim, feia. Sequelado? Outros porque... E evasivo, geralmente Já isso pegou faz? necrose? Necrose? Já Necrose deve ser evasivo. campeão. Eu não peguei ainda lá no consultório, mas a gente tem vários grupos de colegas, assim, no Brasil todo, e eu já vi, assim, de alguns colegas, casos de necrose de pênis, teve que fazer enxerto de pele, porque necrosou tudo. Então, assim, de aplicação de produtos de ácido hialurônico e outros produtos para aumentar o diâmetro do pênis. Não indico isso para ninguém. Assim, eu não sou dono da verdade, mas até onde eu sei, eu defendo o que a gente tem de estudo. Então, assim, não indico, não conheço nenhum estudo que comprove que isso funciona. Acho isso extremamente perigoso. Então, assim, quando algum paciente me pergunta, eu já falo logo, vou na prática mesmo. Na prática mesmo, isso aí. Entendeu? E o que existe, assim, que até teve, acho que ano passado ou retrasado, um cantor famoso que fez tal. Por exemplo, a gente, quando engorda, assim, ganha peso, a gente ganha um panículo adiposo, uma gordurinha na região do pubis também. Então, assim, existe hoje uma cirurgia que pode-se fazer uma lipoaspiração ali na região do pubis, porque quando aquela região aumenta a gordura, o pênis fica mais embutido. Então, dá uma sensação de que o pênis realmente diminuiu. E porque a pele mesmo acaba entrando e a pele da gordura vai crescendo por cima e o pênis vai embutindo. Então, existe hoje um procedimento que se faz uma lipoaspiração naquela região. E existe alguns colegas que fazem um procedimento que o pênis tem um ligamento, né? A gente chama de ligamento peniano. Então, toda vez que o pênis fica ereto, ele fica ereto em 45 graus, né? Para aumentar a distância do sêmen na hora de sair. Então, se você cortar esse ligamento, o pênis ele ganha mais uns 2 centímetros, 2 a 3 centímetros. Não é perigoso, não? Porém, ele perde a angulação. Então, imagina, o pênis fica ereto, mas fica solto, entendeu? Então, assim, existe uma cirurgia que eles fazem essa lipoaspiração e a retirada desse ligamento, só que esse ligamento ele forma novamente com facilidade. Então, assim, os casos que eu vi, o médico orientava, o colega orientava o uso de um suporte que ele teria que usar por horas, por dia, para esticar o pênis e manter esse pênis esticado para evitar do ligamento formar. É quase um aparelho ortopédico, né? É quase um aparelho ortopédico. Então, assim, para mim ainda é um negócio muito bizarro, entendeu? Para ter um ganho de 2, 3 centímetros, eu entendo que tem pacientes que têm micropênis, que a gente considera quando o pênis tem menos que 8 centímetros. Ereto. Esses pacientes, às vezes, têm doenças por distúrbios hormonais, né, desde a formação na infância. E alguns desses pacientes acabam buscando formas de aumentar o pênis, até porque realmente fica bem dificultoso para ter relação, né, principalmente se eles ganharem peso depois. Agora, para o brasileiro médio, aí, que tem mais ou menos esse tamanho, não tem motivo nenhum de realizar esse procedimento, até porque, né, a Diana pode explicar isso melhor, mas o canal vaginal tem em torno de 5 centímetros e quando a mulher está na relação, quando ela fica excitada, aumenta até para 12, 13, só que a área de prazer é ali os primeiros centímetros, 2, 3 centímetros. Então, assim, é muito melhor um membro aí que esteja funcionando bem, funcional, né, do que um membro gigante que não funciona direito. Então, assim,
mais uma vez, entrando naquele assunto de pornografia, né? Que acaba que muitos pacientes querem se comparar com os atores pornô. O cara não é ator pornô à toa, né? Ele foi o cara escolhido, né? Porque, entendeu? Então, assim, Kid Bengala. não dá, né? Não dá. Assim, infelizmente, isso daí acaba causando mais distúrbio no paciente. E eu, assim, deixo reforçado aqui para, né, pensarem muito bem antes de tomarem qualquer atitude, procurar qualquer profissional da saúde que promete mudanças relacionadas a isso, porque, né, é um órgão nobre nosso, né? A gente só tem um, não tem como fazer outro depois. Pode perder a ferramenta, não. Se pegar uma infecção, algum problema, a chance de ter que amputar, ter que retirar a parte é muito grande. Deixa eu fazer uma analogia aqui, porque vai surgindo as perguntas também, baseado na prática aqui mesmo, no nosso dia a dia de rotina. A pessoa faz academia e a academia automaticamente, dependendo do objetivo, eu quero trabalhar para hipertrofia. Aí você vai fazer o exercício, acho que quero chegar lá para você me falar. Então, se você estimula mais o pênis e ele tem parte muscular, correto? Ou não tem músculo? Não. Não tem. O pênis não tem músculo. Músculo nenhum? Não. Então, assim, vamos lá, reformulando a pergunta. Se você tem mais estímulo, mais esforço, a chance dele fazer uma hipertrofia é maior ou não? Não. Desconheço estudos que falam sobre isso. Então, não existe. existe. Não, porque, por exemplo, o que faz na academia? Você pega um músculo agonista, antagonista, ok? Você começa a trabalhar bíceps ali, você começa a levantar uma quantidade de peso que vai forçar. Com o tempo, acostumou, você vai aumentando, ok? Ali acontece o que você falou, a hipertrofia, ok? Ok. Só que como que vai hipertrofiar algo que é flácido? Então, não... Que não vai estar... aqui está funcionando, estou fazendo, está indo e voltando, está funcionando. O músculo está tendo uma ação e uma função naquele momento. Porém, o pênis não tem como fazer isso. Não, é fora de cogitação. Então, não faz... Então, se Agora, isso aí acontecesse, o punheteiro ia ser o cara que teria o maior pênis do mundo, entendeu? Assim, né? E a falta de sexo ou de masturbação, ela pode atrofiar, deixar menor ou também não? Então, não tem correlação nenhuma. Não tem correlação nenhuma. Mas voltando lá à pergunta que foi Sim, do início, as 3 perguntas. Se o tamanho é documento, tipo isso, né, faz diferença. Como o doutor Guilherme falou, realmente, as mulheres, nós temos um tubo vaginal que chega na fase da excitação, ele aumenta o tamanho. Por questão fisiológica, sangue, né, toda a excitação, os estímulos aumentam 9, 11, até máximo 12, nunca vi mais que isso. E aí, o início ali da vagina, vamos colocar assim os primeiros 2 dedos assim, colocando, é o ponto que a mulher tem maior sensibilidade, ponto mesmo de prazer, e não no corpo final, ali no final do tubo vaginal. E existe a questão que foi falada, a tal da pornografia. Muitas mulheres também, acho que por pegar parceiros medianos, né? Está no Brasil, então tem que se contentar com a mediana. Isso aí, porque a média mundial é maior, né? E aí, o que acontece? A média mundial é maior? Vai de país. De países. São países. Quem são os maiores Kid Bengala do mundo aí? Rapaz, gente... Não sei se é o indiano, acho que é indiano. Pesquisa para nós aí. Eu tenho uma tabela, mas a minha tabela não está aqui, eu não consigo gravar todo mundo. Passo de vídeos Kid Bengala? Média, acho que não. Média não. Média sei não. Lá, a média não pode passar. A média é juntar todo mundo, fazer a soma, então não tem como. Sim, não tem como, mas... E, assim, existe a pornografia, então a mulher vê um cara com uma performance surreal e a mulher que está sendo ali penetrada, ela está delirando. Mentira, ela não está, ela está sendo paga para isso. Não é delírio de prazer porque o pênis é grande, porque a circunferência daquele pênis é robusto, é tudo. Não existe isso. Inclusive, existe até uma queixa muito grande de mulheres que o parceiro procura com frequência. Hoje não. Porque o pênis é um pouco mais avantajado e machuca. O final do canal vaginal fica o colo do útero, que é uma área altamente sensível, assim, Exatamente. Dolorosa. Exatamente. Então, o tamanho, eu acredito que faz diferença, não estou falando eu acho, porque eu tenho certeza,
Quando eu falar eu acho também, mas eu acredito, eu tenho certeza. O que faz diferença aí é saber manejar. Manejar o ambiente, a situação, fazer as preliminares de forma que vai agradar ambos, né? Os dois estejam ali vivenciando e o poder da entrega. Teve isso, tamanho de pênis não faz diferença, até porque a gente consegue um orgasmo pleno com a mão, o dedo indicador. E, então, vamos lá. Entre tamanho e espessura, se tivesse que pontuar, o que é melhor para a mulher? É maior o tamanho ou a espessura? Ou é a espessura? Eita, lasqueira. Então, se alguém me encontrar na rua, não me bata, porque alguém for falar de tamanho, eu acredito que a espessura. Ser mais grosso ser mais é melhor, robusto. Então. Por conta que existe a sensação de o acoplamento ali ser mais, vamos dizer, satisfatório. Mais justo, né? Mais prazeroso. Aperta mais. Então, tá bom. Tá vendo que Exatamente. pergunta? Eu deixei você desquadrada aqui. Tem problema, não. Quer pontuar alguma coisa, Campelo? Mais alguma coisa sobre isso? Eu posso pular para a próxima? Eu acho que é isso aí. É isso aí? Então tá bom, foi satisfatório. Aí, claro que teve aquelas perguntinhas. Eu fiz vasectomia, né? A pessoa sempre pergunta isso, né? Isso reduz, eu fiquei capado, diminui existe um preconceito de fazer, né? Existe. O homem é muito grande, por isso que eu estou colocando isso em termo para reforçar. E por que acontece às vezes do cara fazer a cirurgia e a mulher engravidar? Então, vamos lá. Perguntas que são boas, né? Eu vou responder e depois vou contar um caso que aconteceu lá no meu consultório. Primeiro, não atrapalhe em nada a questão de ereção, tá? O que estimula a ereção são nervos, né, que saem da coluna e que passam sobre a próstata e emerge para o pênis. Então, assim, eles estão lá dentro do abdômen, eles não têm nenhuma relação com a parte testicular. O canal deferente, que é o canal onde passa o espermatozoide, no qual a gente corta, né, e faz os métodos de barreira. Na verdade, assim, depende de cada um. Geralmente, eu tiro um pedacinho, amarro, queimo um pouquinho a ponta, amarro um para um lado, outro para o outro, para não ter risco de se encontrar mais. Mas, assim, é uma cirurgia simples, muito tranquila de fazer. Geralmente, a gente faz com uma anestesia local só. Eu gosto de fazer com anestesia local e sedação, para o paciente se sentir mais confortável, né? Não ser uma coisa, o paciente depois ficar lembrando disso né, com dor, porque dói um pouquinho. É meia hora de sedação, mais ou menos? Por aí. Beleza. É muito rápido. Uhum. E é um procedimento muito simples. O paciente termina, acorda da sedação, assim, já, né, e depois já pode ir para casa. Diferente da mulher, que tem que acessar o abdômen da mulher, então tem que fazer ou por laparoscopia ou por cirurgia aberta, né? Ou por robô. O robô não faria isso, né? Seria uma cirurgia muito grande, muito pequena para um robô. Mas por laparoscopia, então, assim, é muito mais agressivo na mulher do que no homem. No homem é muito simples. É uma cirurgia que tem capacidade de ser feita reversão. Depende do tempo, depois que ele fez. Existe. Qual é esse tempo que geralmente pode voltar? Então, até 10 anos, a chance de reversão é maior. Acima de 10 anos, já começa a ficar mais difícil. Mas, e a idade? Não, a idade não altera, não. Não altera, não. A não ser que esse paciente já tenha um histórico de problema de fertilidade antes, né? Já não tinha muito espermatozoide, mas conseguiu engravidar e depois fez, né? Não acho que seja o caso. Então, assim, é uma cirurgia que dá para fazer reversão. 20% dos homens querem fazer reversão. Um grande número se arrepende. A grande maioria casa de novo. Entendeu? A galera fica esperta aí, hein? Casa pela segunda vez, aí arranja uma esposa mais nova. Mais nova, vai ter que fazer. E aí ele acaba optando. Então, assim, é um procedimento muito tranquilo, não altera em nada a questão de ereção. Pode, às vezes, causar uma sensibilidade maior ali no testículo, e isso durar por um tempo, incomodar tal, mas fora isso, não. O espermatozoide, ele sobrevive por 90 dias. Então, quando a gente rompe, né, o ducto deferente, existem espermatozoides que estão para o lado do testículo. Existem espermatozoides que já tinham passado daquela região que você cortou e já estavam mais próximos a juntar ali na próstata,
né, na vesícula seminal, na próstata e para formar o sêmen. Então, esses espermatozoides aí, que estão além da região que a gente cortou, esses espermatozoides sobrevivem 90 dias. Então, toda vez que a gente faz a cirurgia, a gente explica ao paciente que existe esse risco desses espermatozoides, porque eles podem sobreviver 90 dias, não sei quantos dias eles têm, que estão lá, né? E aí, assim, a gente orienta a questão do paciente ter de 20 a 30 ejaculações, né, durante esse período de recuperação. Antes da cirurgia, vocês pedem também para ele? Não, né? antes não, Só depois. E aí, assim, você pode se basear nessas ejaculações e solicitar um espermograma, paciente, um exame da coleta do esperma, ou eu faço geralmente um protocolo de 3 meses. Então, o paciente operou 3 meses depois, espermograma. Antes disso, não é garantido. Método contraceptivo. Continua com o preservativo, ou a esposa usando medicamento ou DIU, DIU, qualquer outra coisa, né, que tenha maior proteção, porque existe esse risco, tá? E aí, assim, eu sempre conto um caso que aconteceu no meu consultório, de um paciente que fez vasectomia, sumiu, voltou um ano depois comigo falando que a esposa estava grávida, e aí ele queria reclamar comigo que a cirurgia não deu certo, que eu enganei ele, que não sei o quê, queria me processar. Ixi, fez DNA, não? E aí eu pedi um espermograma para ele. Falei, então tá, faz o espermograma e volta. Deu merda. E volta comigo. Quando ele voltou, o espermograma estava zerado. E aí ele, não, agora eu vou matar minha mulher, não sei o quê. Eu falei, calma aí. Pera aí. Não sei se você está zerado agora ou foi na época que a sua esposa engravidou. Então, assim, enquanto você não fizer um DNA, não tem como comprovar nada. E aí ele sumiu depois, não sei se foi preso. E aí? Porque eu acho que o filho não era dele, não. Mas sumiu. Já aconteceu, Então, não, isso pode acontecer. Não em consultório, mas com uma pessoa conhecida da gente, da família, e já tinha 6 anos que o marido tinha feito, né, vasectomia. E aí ela apareceu grávida e não era do marido, né? Aí, gente, não tem como. Confusão. Na minha cabeça, né? A gente que trabalha com isso em 6 anos é muito tempo. Deu ruim? Pode acontecer, tá? Eu até... Só que não era dele, não. Era não, né? Deu ruim. Mas tem um amigo da minha irmã que estava recente agora, veio me procurar e a mulher está grávida depois de 9 anos de vasectomia. E aí ele fez espermograma e realmente ele estava saindo esperma, então assim, ele não fez o exame depois nada da é 100%, cirurgia. né? Acho que nada é 100%, Ele né? não fez o espermograma depois, deixou para lá, foi vivendo a vida dele. E aí, provavelmente, a cirurgia não deve ter dado certo desde aquela época, deve ter recanalizado, e ele não fez o exame de controle, então ele não pode nem reclamar do médico. Exatamente. Né? O que é importante, então, fez o procedimento, faz o exame de controle, né? faz o exame de espermograma. Tá certo. Vamos lá. Vamos para a prática aqui. É o seguinte, nós estamos no ato sexual lá e tal. Existe alguma forma de você retardar durante o ato ali? O pessoal até falou, se apertar os testículos ou o pênis na hora da relação, consegue retardar a ejaculação precoce? Tem técnica para isso? Você quer? Responde primeiro, depois... Tem Olha técnica? ele. Vai, Então, vamos para a prática aí, que o pessoal quer saber. Mandaram a pergunta graças a Deus, aqui. eu não tive nenhuma prática, né? Não foi na minha Sim, prática de entendi. pegar ninguém com ejaculação precoce. Mas para ficar se preocupado, se eu pegar, eu trato. Duplo sentido. Estava falando sério. O que acontece? Existem alguns comentários, eu nunca vi nada concreto. Eu apoio muito o que o doutor Guilherme falou, questão de estudo. Você tem que ter estudo, você tem que ter um embasamento, você tem que ter uma coisa maior. E não um estudo de caso, né? Que eles falam que aperta não é exatamente o testículo, é a base do pênis. Como se fala Ele fala testículo, que dá a sensação de um pouco de demora. Delezinho. Eu acredito que, na minha opinião, assim, olhando para o contexto em geral, é mais psicologicamente falando do que propriamente aquilo ser eficaz. Porque eu acredito que o Guilherme, por exemplo, que conhece a anatomia muito bem, ele ia falar, olha, em vez de jogar logo um medicamento para esse paciente, ele falaria, faz essa técnica aqui por X tempo, que se resolver, beleza, se não resolver, você vem que eu vou te passar medicamento. Porque eu conheço o trabalho do Guilherme, por questão de acompanhar alguns pacientes,
E não é porque está na frente dele, ele é uma pessoa sensata e está passando essa medicação, ok, está precisando. Ele não vai passar medicação para uma pessoa se tem outra técnica. Meu ponto de vista. Bom, não tem como. Não tem. Não existe. O máximo que vai acontecer é se ele apertar o testículo é sentir dor na hora lá. E às vezes ele vai... Aí Aí a retardar. dor, vai opa, retardar pera mesmo, aí. porque ele vai perder a concentração, né? Vai doer, aí vai, né? Ou então, se ele apertar a base do pênis, a única coisa que vai acontecer é apertar a uretra e segurar ali na mão. Sim. Né? Então, não tem nenhuma tática assim comprovada cientificamente falando, não. Tem algum- A ejaculação precoce, ela é uma apresentação de um distúrbio de ansiedade. Exatamente. Entendeu? Mas, e então, para demorar a ejacular mais, a pessoa que é normal tem técnica? Tem qualidade de vida, dormir bem, Um bom atividade psicológico. física, entendeu? Você correu há pouco tempo 10 quilos, garoto. corre bastante. Então, se você não treinar, ficar bebendo, fumando, comendo errado, dormindo Não mal, faz, não você vai faz. conseguir correr a 10 Não, quilos, garoto? não faz, não vai não correr faz. corrida nenhuma, Não faz. entendeu? Exatamente. Relação sexual é uma atividade física. Se você quiser melhorar seu desempenho, você tem que Cuida estar do com corpo e da condicionamento mente, físico. né? Então, do corpo, da mente, as cabeças vão funcionar. Isso aí. Isso aí, Cuidou da viu? cabeça e do corpo, as duas cabeças funcionam. Porra, beleza, boa. Na prática funciona. Na prática funciona, tá vendo? Até o nome é sugestivo demais, cara. Na prática, pô, esse nome. Vou tirar o chapéu para nossa equipe, porque é brincadeira, que nome mais. O melhor nome do mundo. Geralmente, quanto tempo é a média de um ato sexual de pessoas normais? Quanto tempo? Para me saber se eu estou mal, Um eu estou ato bem. ou uma ereção? É um ato porque pode depender do tempo que a pessoa das preliminares. Mas uma ereção de início, meio e fim ali. Nós temos uma questão de penetração, um exemplo. Sim. Até 5 minutos eles falam que está dentro da normalidade. Mas, né, gente, pode ser que passe Claro, um depende pouco, do dia, depende mas do ele lembra clima. que passar um pouco tudo bem, mas também tem que ficar atento, procurar o urologista quando tiver Tem essa a pergunta da próxima. ejaculação Se você quiser falar também retardada. retardado. Se vocês quiserem falar agora, já está aberto, que era uma Fala nova aí, pergunta. doutor Guilherme. O cara que demora muito tempo também é um problema? É um problema. Até porque esse paciente não tem prazer, né? O maior prazer na relação no homem é quando ele ejacula. Então, se o cara tem dificuldade para ejacular, e a grande maioria das vezes também é problema psicológico. Maioria psicológico. E Aí já nem entra tanto acho na parte diabética. Nesse caso é questão Não, psicológica não, é mesmo. questão Psicológica. psicológica mesmo. Existe tratamento, medicamento, mas assim, até hoje não tem nenhum tratamento assim que a gente fala, esse tratamento é perto de 100% de eficácia. E é muita gente que Não, procura, não é menos. É mais A pela... procura mais é por precoce do que por retardado, né? Ejaculação retardada, que a gente chama. Mas é isso aí, a média de uma atividade, de uma relação sexual a partir da penetração gira em torno de 5 minutos. Um pouco mais de 5 minutos já é considerada uma relação bem satisfatória. Então, né? o cara bota o relógio lá, marca lá. Tá Só abaixo que do 5. assim, né, tem os Ah, períodos... Existem as técnicas, Claro, né? Você claro. para a penetração, faz uma preliminar, volta, que já não é mais pré, né? Já tá no E aí vácuo. volta de novo para a penetração, que é uma forma também da mulher tentar segurar a ejaculação do homem e segurar o orgasmo dela. Ah, sim. E também o uso do preservativo. Algumas pessoas se sentem, porque por ser bem sensível, né? Ele tira um pouco a sensibilidade. Algumas pessoas retardam também com o uso de preservativo, com o uso de preservativo com anestésico. Isso procede? E você acha que isso pode realmente... Se você tira a sensibilidade... Então, até o uso do anestésico é uma forma de tratamento também para ejaculação precoce. Só que é uma coisa meio perigosa, assim. Quando é o uso de anestésico tópico com o preservativo, tudo bem. Mas, às vezes, o paciente usa errado, né, aplica demais, não espera secar, e aí acaba que ele transmite para o canal vaginal também. Aí fica os dois... Para parceira, porque fica dois anestesiados. anestesiados. É só você ter a ideia de quando você vai no dentista, toma aquela anestesia e fica com a boca... Você não sente nada. Sensibilidade. Não, então, mas faz um pouco de sentido. Se tira um pouco, pode ser que... Tira sim. Tira um pouquinho aí, né? E posição, assim, tem homens que na hora do ato, ou mulher que em algumas posições faz com que ela ejacule precoce, estimulam, né? Algumas posições. Isso é verdade? Tem posições que falam, pô, essa daqui, para o homem, numa estatística, faz o cara
gozar mais rápido, vamos falar assim mesmo, no palavreado aí. E aí? Você tá rindo o quê, voz? Quer Eu responder? falei com vocês que as perguntas Pode iam ser responder. pesadas. Então, uma das posições que facilita muito para a ejaculação ser mais rápida é a mulher cavalgando, né? Está em cima e ela, dependendo da posição que ela se colocar por cima do homem, a visibilidade, porque o homem é visual, tem que colocar isso em questão, né? Psicológico, emoção, visual, ele vai ter uma visão ampla, né, do corpo, de tudo, da penetração em si, e ali facilita muito a rapidez da. Então, se o cara já tem uma tendência, ele tem que tentar, então, Exatamente. usar a criatividade dele para... A campeã é essa posição. Depois dessa é a posição de 4 apoios. Também. Aí Por já... conta de ser aquela posição que ele se sente o dominador. Tem uma visão de que instiga. Mas a campeã é a cavalgada, que está em cima. Isso aí. Sexo anal. Prejudica? Tem que ter cuidado? Me fala um pouquinho sobre isso aí. O que vocês acham? Questão de estímulo para o homem, se prejudica, se pode doença. Fala um pouquinho sobre isso daí. Então, teoricamente, o ânus não foi feito para ser penetrado. Então, isso daí tem que ser feito bem orientado, bem programado, porque dependendo da situação, tem coliformes fecais ali. Então, assim, já peguei no consultório vários pacientes com episódio de infecção urinária de repetição, inflamações lá na uretra, e quando a gente conseguia isolar a bactéria, era a bactéria típica da flora intestinal. Ia conversando com os pacientes, eles relatavam: doutor, fiz relação com a minha parceira sem preservativo, fiz relação anal. Então, assim, acho que o mais importante é a questão da higiene, né? Eu costumo orientar meus pacientes que optam por relação anal para usar preservativo, pelo menos na hora da relação anal, porque o risco é tão grande para o homem quanto para a mulher, porque você imagina, aí, vamos supor, ele tem uma penetração anal, depois ele volta, tem outra penetração vaginal. Ele está carregando bactéria do intestino para o canal depois a mulher vaginal. fica cheia de infecção, não sabe por quê, né? Entendeu? Então, assim, é uma prática que pode ser feita, que é bem realizada aí, e o importante é a questão da higiene e ter esses cuidados. Tendo esses cuidados, né, não tem por que não fazer. E uma outra questão em relação ao sexo anal os usos de forma inadequada de produtos para diminuir a sensibilidade. Porque quando aquele local está com pouca sensibilidade, acaba que fazendo um sexo mais rápido ou usando técnicas que quase tira o pênis todo para fora e penetra novamente. Lembrando que a parte anal tem as hemorroidas, que são veias, e às vezes acontece... Né, tem um rompimento. E a questão a questão toda, como você está fazendo, não está sentindo nada. Então, a mulher ela não está sentindo porque está com remédio. Exatamente, está com remédio, está desensibilizado. O homem está sentindo prazer. Aquele momento ali, ninguém pensa em nada. Se falar que pensa, não está transando. Não, perdeu, está fora do bar. Exatamente. Mas tem mulher que tem prazer. Então, pode acontecer. Pode ser que tenha? Existe o prazer de querer. Não o prazer fisiológico de igual uma penetração com a fricção no clitóris. Não tem células ali para criar não prazer. tem mecanoreceptores. Tudo é mentira. É psicológico. Exatamente, é psicológico. Tem o prazer do querer. Eu quero, eu sinto tesão, atração, eu gosto disso, então você sente... Vou falar uma palavra assim bem... Não, está aberta. A questão toda é a sacanagem. O gostoso ali é a sacanagem. Não porque é um prazer fisiológico igual dos estímulos de nervos, igual do clitóris da mulher. Não existe isso. Se alguém falar que existe, eu provo cientificamente por conta de estudos. Entende? Mas uma preocupação em relação essa forma
de penetração, que a mulher vai estar sem muita sensibilidade e ela pode estar rompendo ali, machucando algumas áreas. E lembrando também, gente, que independente, a camisinha precisa, nem vou falar, de tudo que o doutor Guilherme falou já é uma coisa assim, não é nem para pensar em colocar, tem que colocar. Mas as doenças, né, sexualmente transmissíveis, Aí por aumenta, conta a região que sai muito de sangue. fissuras, ocorre Entendeu? a fissura Por e isso que é, assim, é muito comum, era, né, antigamente, quando a AIDS era uma doença, né, que era mais falada, hoje, né, por ser uma doença que tem tratamento, né, não tem cura ainda comprovada, mas tem tratamento, o paciente sobrevive, né, com vírus, né, às vezes com cargas virais, né, zeradas, em uso de medicamento. Mas uma das coisas que facilitou, né, a propagação, propagação do HIV, e era muito mais comum, né, na relação homoafetiva, né, dos homossexuais, era o fato de ser penetração anal, e penetração anal é uma região que tem muitos vasos ali, sangra bastante, então, assim, a chance de propagar o vírus era muito maior. Entendeu? Entendi. E o oral? E o sexo oral? Ele, né, existe, tem mais estímulo do que o anal, então, porque se você tem o toque, principalmente para a mulher, dependendo, ela pode ter mais sensibilidade. Fala um pouquinho para mim. Primeiro, uma coisa que fica claro, sexo oral não é preliminar, tá, homens? Sexo oral não é preliminar, é sexo. E aí, o que acontece? Claro que o sexo oral, ele fazendo, no caso, falando da mulher, o homem, né, ambos, a mulher, com certeza, ela sente, sim, o prazer e o homem, o parceiro ali, saber manejar bem toda a parte, né, da boca, língua e tudo mais. E aí ele faz aquela mulher ter um orgasmo brincando. Tranquilo. Fácil. Questão de doença? Também a mesma coisa, porque a boca pode ter uma cárie, pode ter uma fissurinha, alguma coisa, mordeu a língua, está machucado ali, é uma afta. Então, corre o risco, sim, de ter contaminação. É uma fonte importante de doença sexualmente transmissível. Por exemplo, o HPV, que é o papiloma vírus humano, que causa a verruga, né, que pode virar um câncer. Na mulher é mais comum do que no homem, mas pode virar câncer. No homem também, câncer de pênis, é um causador importante de câncer de pênis. A mulher pode adquirir no sexo oral essa verruga e ter uma verruga na laringe, ter uma verruga na amígdala, e aí depois isso pode virar um câncer, câncer de boca, câncer de laringe, e ela nunca vai imaginar que seria isso, porque não é uma coisa tão comum. Então, assim... Tem que ter atenção também. O ideal é, né, assim, deixando sempre como orientação o uso de preservativo, né, sempre, e quando for optar por alguma coisa mais íntima, que seja com um parceiro que você conhece, que você tem confiança, que você tem um histórico, né, da pessoa, não, né, conheceu a pessoa pela primeira vez, saiu, já foi e já fez de tudo, entendeu? Se cuida aí, galera. Perigoso. Se cuida aí. Olha essas baladas aí. Procurar um médico e pedir exame. Na dúvida, vamos fazer o exame? Porque tem muitos anos que eu não faço, você não fez, ou nunca fez, ou também prevenção, tem hoje tem um monte de órgão que dá pra gente... Aí você vai no médico, o médico te faz a solicitação. É rápido, os exames nem são caros. Para quem não tem plano de saúde, são exames extremamente baratos. E tem muito caso de doença sexualmente transmissível. Eu pego bastante no consultório. E as bactérias, principalmente da gonorreia, clamídia, que é o mais comum, né? Tá ficando cada vez mais resistente, né? E está ficando mais comum. Antes não se falava tanto de gonorreia como nos últimos 4 anos. Os últimos 3 anos, então, tem falado mais de gonorreia. O negócio tá chorando, daqui a pouco tá pingando não sei conquistar lá, os consultórios dentro de só Linhares, Zé Gotinha. Né? Porque pedido de exame mais são com vocês. Aquela cueca toda melada. Mas você vai olhando ao decorrer São Paulo, Rio, você vê sul do nosso país, o número de pacientes com gonorreia tem crescido muito, alarmante. Estão criando sífilis cada também. vez mais bactérias resistentes. No passado, né, trabalhei muito tempo em farmácia e o pessoal falava, você nem estudava ainda, isso na época de 2000, 98, 2000. O pessoal falava assim, quando saía, não tinha método contraceptivo, mandava comer, pô, sacanagem, amendoim, ovo de pato. Carne de porco, bicho, eu não aguento, cara, né? O pessoal
Depois dos atos, fala assim, ó, para saber se você pegou gonorreia, como isso aí? Era ovo de pato, paçoca e carne de porco. Porque era remoso. Ai, meu pai, essa época de Os farmácia, ouvidos do Dr. eu fui Guilherme obrigado, devem ter bicho. ficado agredido agora. Eu fui obrigado a falar, porque, bicho, veio aqui agora. Ele falou assim, amanheci com aquela cueca toda melada. O que tá acontecendo, rapaz? Glenorragia, pô. Então não tinha jeito. Tive que ir, André. Essa daqui foi nostálgico pra caramba pra mim. Meus tempos de farmácia aí, bicho. Foi demais. E essa galera mais jovem que tá usando testosterona aí? Fala pra gente um pouquinho sobre isso daí. Pode deixar o cara broxa mesmo? Porque se o cara começar a usar isso muito antes... Então, é um tema em evidência aí, né? O pessoal tem isso daí um cuidado já ficou muito... evidente aí. O Conselho Federal de Medicina liberou uma documentação sobre isso, que ele contraindica o uso de anabolizantes para fins estéticos, para fins esportivos, né? Então, assim, infelizmente, a gente vive uma realidade hoje que há um uso indiscriminado de testosterona e outros anabolizantes, infelizmente prescrito até por colegas médicos. Até aqui, né? Virou a modinha, um tal de reposição hormonal, faz o exame do cara. Sim. Reposição hormonal, o nome mesmo diz, reposição. A gente só repõe para quem está precisando, está em falta. Então, assim, existe mesmo, né, uma baixa da testosterona, que pode ser uma coisa genética, pode ser um problema desde nascença, como pode ser um problema relacionado à idade. Então, um homem, a partir dos 40 anos, ele diminui a produção de testosterona. Isso não é matemático, assim, falar, todo homem com 40 anos tem que dosar. Não. Mas é normal, a partir dos 40 anos, diminuir a produção da testosterona. Assim como a mulher, depois de um tempo, tem a menopausa, a gente tem uma andropausa, mas a gente tem uma diminuição da testosterona. E isso pode acarretar um monte de problema, né? A testosterona não pode ficar baixa. A testosterona é um hormônio que serve para a gente para estimular tanto o ganho de massa muscular, mas também como melhora para o raciocínio, melhora para a circulação do sangue, melhora para o controle do coração, para a função do coração. Então, ela serve para inúmeras outras funções. Então, quando ela está relativamente baixa, o paciente tem sintomas, esse paciente tem indicação de fazer uma reposição. E aí, dependendo de como é feita essa reposição, esse paciente vai ter que fazer reposição para o resto da vida, porque provavelmente o testículo dele não produz mais a testosterona na quantidade fisiológica, na quantidade ideal para ele ter uma vida normal, e esse paciente tem que fazer reposição. Eu tenho inúmeros pacientes que fazem reposição de testosterona e eles vão fazer, eu tento aumentar o intervalo entre uma dose e outra, mas eles vão fazer reposição para o resto da vida. Infelizmente, hoje, a gente tem áreas médicas que utilizam do uso de anabolizantes para melhorar, para emagrecimento, para questões estéticas, né? Tem esses chips aí, chip da beleza, chip de não sei o quê, testosterona em gel, e até prescrito por profissionais não médicos que usam indiscriminadamente. E mulher também, né? E mulher também. Daqui a pouco ele tá falando... Não, assim, é tão absurdo que assim, eles dosam a testosterona na mulher e falam assim, sua testosterona está baixa. Não existe um valor normal de testosterona na mulher. A testosterona na mulher tem que ser baixa, a mulher. É estradiol, né? Então, assim, tá baixa. Aí pergunta assim, você está tendo dificuldade para ter desempenho na academia? Você está achando que seu libido está diminuído, tal? Tá. Aí todo mundo quer melhorar, né? Aí taca a testosterona na mulher também. Então, Paga assim, caro, né? Com a saúde. Pagar caro com a saúde. Isso pode causar inúmeros problemas, tá? Depende do tempo que utilizou, da quantidade. Mas o mais comum, é o que eu mais vejo no consultório, são homens jovens, estéreis já, porque a testosterona usou de forma errada. Aumentou muito a dose, deve parar de produzir. Então, assim, o cérebro, ele identifica no sangue. A testosterona sua tá boa, então eu não preciso mandar estímulo para o testículo. Entendeu? Então, assim, esse paciente não recebendo estímulo para o testículo durante um tempo, o testículo vai atrofiando. Por fígado também atrapalha o fígado? Também, faz um acúmulo de gordura. É uma cascata, na verdade. Ele pode causar também um adenoma, que é um tumor benigno do fígado, que o risco desse adenoma é sangrar. Teve o caso do Netinho, aquele cantor. Sim, cantor. Sim. Que foi por uso de anabolizante. Teve uma outra menina também,
que era da televisão, uma que era do Big Brother, uma coisa assim, que também teve que operar o fígado por conta disso. Então, assim, além desses problemas no fígado, pode causar aumento no coração, aumento na próstata, pode aumentar a concentração do sangue, o sangue fica mais viscoso. Sobrecarrega os rins. E isso daí pode causar uma obstrução de uma artéria, porque o sangue está grosso, entendeu? Pode causar infertilidade em homem de 20, 30 anos, que não teve filho ainda. E a maioria desses pacientes que usam, depois param de usar e chegam no consultório, doutor, eu usava testosterona, parei, agora estou aqui me sentindo mal, não sei o quê, vai ver, cara, tá tudo errado. Entendeu? Tá com a testosterona lá no pé, não produz mais espermatozoide, esse paciente está condenado a ter que fazer reposição. Mas nesse caso, nem ele passa a ter uma vontade, ele só fica estéril, mas ele continua tendo estímulo sexual ainda ou até isso diminui? Então, se a testosterona baixar baixa, também, diminui. a testosterona é um estimulante também para a questão sexual. Então diminui. Automaticamente diminui também o libido. Diminui o libido, principalmente. De chegar, se o cara ficar broxa e tal, ou você acha também, que também? Também. E aí vem o psicológico, porque a vontade. o testículo vai diminuindo, porque ele fica atrofiado, o testículo literalmente fica igual uma azeitona. Tô mentindo? Às vezes fica igual uma ervilha. Não é verdade? Igual a ervilha eu não peguei ainda, não. Se gente tiver alguma igual a ervilha, então, por quanto maior o favor, saco, maior, então mais forte o cara é, não? Mas, o assim, cara que tem um testículo não tem maior aquela é melhor, azeitona então? bem pequena, sem o caroço, Não é aquilo ali. Você viu o que eu falei, Gil? Como? Depois você volta. Se o testículo maior é melhor, então? Não, Quanto maior o mas testículo? Não nesse porque tem uns caras que tem um testículo avantajado, porque né? o cérebro, ele entende o Ele seguinte. pode ter a bolsa A bolsa avantajada. avantajada. Que é o testículo. Mas enfim. Exatamente. Porque o cérebro ele é inteligente, ele vai falar o quê? Se tem testosterona para todo lado, para que eu vou produzir? Para que eu vou enviar estímulo para poder fazer liberação na corrente sanguínea? Não vai fazer, começa a ter essa atrofia. E aí vem a parte que já causa fisiologicamente a baixa libido, e aí vem o emocional, porque o cara começa a ver que o testículo está pequeno, e o pior, tem mulher que reclama. E aí a parceira pode causar reclama. distúrbio psicológico. E aí começa a vir a cascata, por Pode isso que eu falei lá atrás, é uma cascata. Pode causar, por exemplo, Queda de cabelo? Queda de cabelo, ginecomastia, porque o excesso de testosterona, ele é transformado em estrogênio, que é o hormônio feminino. Exatamente. Então, né, antigamente era que o mais cara tá comum, falando a gente falava, olha lá, o cara lá, toma bomba lá, tá com o peitinho, entendeu? E isso está tudo relacionado. É uma cascata de fato. E, infelizmente, existem profissionais que prescrevem essas medicações. Não, vamos acompanhar aqui, não vai ter problema não. Só que a maioria das vezes eles não explicam, olha, fulano, você quer tomar essa medicação? Você vai ter tais benefícios. Em compensação, você tem risco de ter infertilidade, você tem risco de ter problema no coração, você tem risco de ter aumento na próstata. Muita coisa. Nenhum paciente que chega para mim com sequela, ele comenta que ele sabia disso, entendeu? Entendi. Então, assim, é bonito o resultado a curto prazo. É ótimo, é maravilha. Você toma anabolizante, vai para academia. Fica camuflado, na verdade. Você ganha massa muscular rápido, tudo. Em compensação, depois você paga a conta. E é rápido o ciclo, né? Ele aumenta, daqui a pouco o cara usa para poder ficar assim, mais forte. O importante de conscientizar a população, no meu ponto de vista, é profissional e profissional. Existem vários fisioterapeutas, existem vários urologistas, oncologistas e vários advogados, existem vários garis, mas tem um que, nesse ciclo, tem alguém que tem... Porque acaba virando negócio, Jean. Não é medicina, já vira negócio. Porque, assim, o importante não é só ter o título, o diploma. Eu tenho, então eu sou. Não. Eu tenho, mas eu preciso estudar, porque a saúde, ela atualiza a cada 24 horas. E vou te falar uma coisa, eu tenho certeza que o Guilherme vai concordar comigo. Quando é lançado, por exemplo, um estudo randomizado, top de linha, fora do Brasil, até ele ser... cair aqui para a galera mesmo no Brasil, demora meses. Não é verdade? Demora meses, a não ser quem já tem ali assinatura, que já sabe a base de dados legal para poder procurar, e não no Google. E assim, tem que tomar muito cuidado, porque tem estudo para tudo. Tem estudo para tudo. No Google você acha todo tipo de estudo. Não significa nada, depende do estudo que foi feito. De entendeu? qual base de dados? Qual base do estudo, quantidade, se ele foi bem aprovado, um estudo randomizado, duplo cego, tudo isso. Porque se você procurar, você acha
estudo até que fala que cigarro faz bem. Exatamente. Entendeu? A questão toda é a base de dado. Você foi em qual base de dado? Esse estudo passou por ele entrou ali, por exemplo, na Cochrane. É uma base de dados muito, né, bem conhecida no mundo e existe, ele é muito criterioso para um estudo chegar ali. E aí você vê os estudos e aí tem a numeração de nota que ele foi aprovado 10, 9, não entra menos que 8. Por exemplo. Infelizmente, tem estudos e que as tem pessoas lobby não de fazem isso, laboratório. exatamente, não faz isso. Então, tem o profissional profissional, porque o profissional ele precisa, igual o doutor Guilherme falou, ele chega no meu consultório, eu queria tirar meu útero. Nossa, eu queria tirar meu útero. E aí, eu procurei uma profissional aqui em Linhares, maravilhosa, cheguei para ela e falou, não vou tirar não, porque você tem 35 anos, assim, na época eu estava com 35, eu não vou tirar. Mas não são todos que pensam nessa parte. E aí tem a questão, por exemplo, do anabolizante, o hormônio masculino, esse paciente que chega lá, por exemplo, para ele, não vou falar para mim porque não compete a minha área receitar nada, a não ser procurar um outro profissional. Mas chega lá para ele é um profissional que não está nem aí para, né, só quer receber e pronto. Isso precisa ser conscientizado na sociedade. Aí ele chega, eu estou precisando disso, eu estou assim, tal, ele vai lá e passa. Tal. Mas se aquele paciente, talvez, ele nem pergunta se aquele paciente já foi um paciente oncológico mais cedo. Então, Gina, assim, foi até não é verdade? Como que você vai eu passar pontuei. testosterona para um paciente que teve um câncer de próstata mais jovem, fez a cirurgia, e aí? Então, para a questão do câncer de próstata, hoje em dia tem indicação para aquele paciente que precisa repor. Mas aí, no caso, é uma reposição. A gente espera um período de 2, 3 anos Sim. com ausência de remissão da doença. Aí a gente pode até, de forma segura, assim, mais controlada, tentar fazer uma reposição. Mas aí, para no aquele caso, é o que você falou. Tem indicação de fazer. É o nome certo. Então. Indicação, a reposição para uma indicação. E quando é uma pessoa que não tem e não fala nada e o profissional não pergunta? Eu, por exemplo, no consultório, gente, pode perguntar para os meus pacientes. Eu pergunto qual é a cor do cocô, porque para mim interessa. Eu quero saber se já fez cirurgia, quando que fez, tem quanto tempo, se já teve todo o paciente. Eu pergunto, já teve algum cisto? Já teve algum? Porque você fala, ele fica tão nervoso ali por ser da área, que ter que tirar roupa, ter que mostrar, ele acaba esquecendo de falar assim, eu tive. Aí você parte para uma boa anamnese. Eu acho que hoje tem interesse, não tenho certeza, tem um interesse muito grande na medicina, no resultado financeiro. Então tem muita gente fazendo besteira, tem muita gente fazendo aquilo que não tem capacidade de fazer, muita gente que nem título tem. E outros invadindo a área de outros. Que começa a exercer funções a qual não está preparada para atender. Então, o que eu digo para todo mundo, compra de quem vende, pergunta para quem entende. Vai procurar um profissional. Se tem título lá, tem título naquela área, o cara estuda, o cara está atualizando. Então, você hoje tem a mídia social que ela te possibilita a você hoje olhar, né, pesquisar se o cara tem informação. Então, enfim, eu acho que a gente tem que ficar antenado a isso mesmo. E Cialis, Viagra e demais, o que se usa indiscriminado pela galera mais jovem? Você acha que faz mal, não faz? Porque o pessoal tem usado, quer impressionar, e aí? Então, o maior problema é um vício psicológico que ele faz. Que, na verdade, o que contraindica usar esses medicamentos são pacientes que têm problema cardíaco, que usam medicamentos já para o coração. Tem uma classe de medicamento, né, dos nitratos, que já fazem vasodilatação. Então, se a gente usa esse medicamento, que na verdade é um vasodilatador, todos eles são vasodilatadores, eles não eram utilizados para isso quando eles foram inventados. 97 saiu, e lançou. aí descobriram que, ficou mais interessante tratar a disfunção erétil do que tratar a hipertensão pulmonar, que era o que eles eram utilizados. Então, assim, a princípio, para paciente que não tem problema cardíaco e tal, não tem problema o uso do medicamento. O problema é o vício psicológico. Que é o que pode acarretar do cara não sentir mais seguro de fazer um ato sexual sem tomar o medicamento. Vira dependência. E realmente faz efeito o medicamento. Tem resultado. Faz efeito. Assim, cada medicamento tem o seu tempo de duração. Né? O Viagra, que é o sildenafila, ele geralmente tem um tempo médio de 6 horas. Já o Cialis, né, que é a tadalafila, de 36. O uso indiscriminado desses medicamentos, o paciente que usa demais,
ele pode ter os efeitos colaterais do medicamento. Entre eles, um dos mais perigosos é o priapismo, que é a ereção prolongada. E a ereção prolongada e dolorosa. Então, aquele paciente que mantém uma ereção por 1 hora ou mais, esse sangue que fica preso ali no pênis, ele é perigoso. E aí o paciente tem dor, ele pode, dependendo de como está o sangue, é um sangue ácido que causa lesão nesse corpo cavernoso, então tem que drenar esse sangue, senão esse paciente pode fazer uma fibrose nesse corpo cavernoso e futuramente não conseguir ter relação, não consegue ter ereção porque o sangue, o tubo ali onde o sangue deveria entrar está ocupado com fibrose, né? Como se tivesse uma área cicatrizada ali. Então, esse paciente tem que, às vezes, procurar o pronto-socorro com urgência. É doloroso. A gente tem várias formas de tratar até chegar, às vezes, ter que fazer cirurgia. Né? Tem até indicação, às vezes, dependendo do grau, de como foi a cirurgia, de terminar a cirurgia e já colocar uma prótese, senão esse paciente nunca mais vai ter ereção. Caramba, perigoso então. Entendeu? Então, assim, o uso indiscriminado é muito mais perigoso pelo uso errado da medicação, né? Usar superdose ou dias contínuos, né? Dias contínuos, né? Do que usou de vez em quando, é ruim psicologicamente. Agora, usou, teve relação, passou o final de semana com a parceira lá, tomou 3 Viagras no mesmo dia. É perigoso ter algum efeito colateral mais grave. E vamos agora quebrar o pau aqui. Agora é sério. E outros casos de fratura peniana? É até difícil falar, porque fratura peniana não tem osso, né? Você falou que não tem osso, não tem músculo. Como é que isso acontece, geralmente? Por que acontece? Como acontece? Se acontecer com alguém, qual é o procedimento? Fala pra gente sobre isso aí. Como é o depois é pós-cirúrgico também. Então, fratura peniana é também uma urgência, tá? Por que fratura? Porque o corpo cavernoso ele está cheio de sangue. E aí, às vezes, por uma movimentação brusca de penetração, ele rompe. E aí o pênis fica torto, né? E esse sangue que está dentro do corpo cavernoso ele começa a extravasar para fora do corpo cavernoso. Então, esse pênis faz um hematoma grande. Assim, a gente chama... Esse é o verdadeiro homem berinjela mesmo. Porque quando ele chega no pronto-socorro, ele chega com o pênis coxo, muito inchado, e aí ainda com uma dor, e aí assim, dependendo de como for a fratura, pode machucar a uretra, que é o canal da urina, que é a pior área possível a machucar, que a cicatrização é péssima, pode extravasar uma quantidade grande de sangue, e se ele demorar a procurar um pronto-socorro para um tratamento, esse sangue que fica ali estocado pode infectar, e aí pode fazer uma infecção grave ali da região, que pode levar até amputação parcial ou não do pênis. Caramba! Né? Então, assim, tem vários problemas que podem ser causados. Geralmente, isso é relacionado à posição do ato sexual. É mais comum quando o homem está por baixo. E aí, às vezes, né, como a parceira utilizou o pênis para penetrar, isso daí, né, saiu um pouquinho aí forçou, quebra. E faz um estalo mesmo, assim. O paciente geralmente ele fala... Doeu aqui, doeu aí. Eu tive um estalo e de repente começou a ficar tudo roxo. Tá ficando roxo! E aí é tenso. Morri. Costuma ser tenso. Tem casos mais simples, né? Às vezes nem precisa de operar, a gente só faz um acompanhamento. Tem casos mais graves que tem que levar para o centro cirúrgico. Qual o tempo de recuperação quando o negócio é grave aqui? Meses? Não, mês, mais ou menos. Eu acho que depende muito da fisiologia da pessoa, né? A resposta. E depende de como repouso que ele vai fazer, né? Como que ele vai acompanhar depois. O maior problema a longo prazo da fratura é formar uma calcificação ali, o pênis ficar torto, ou formar uma fibrose no corpo cavernoso, e esse corpo cavernoso não entrar o sangue da forma correta. Aí a gente pode fazer uma coisa que é o pênis e a ampulheta, que fica aquela região fibrosada, aí entra o sangue, aí tem a fibrose, aí fica um pênis, né, torto. Uma curvatura bem significativa. Para cima, para os lados, para o canto? Depende para que lado. Depende de que lado que quebrou. De esquerda ou de direita? Que vai ser rapaz. O lado que fraturou. É complicado, é um negócio que geralmente quando acontece, tem que ter cuidado, o paciente então. assusta muito na hora. Então, a mulher for cavalgar, segura lá para não deixar
balancear, né, Diana? Exatamente. Tem que ter controle, Tem que ter malhar a perna. Malhar a perna e se Malhar a perna para aguentar, para não ter que deixar nada sair fora. Tá certo. Tomar cuidado com o excesso de criatividade. É verdade. A pessoa quer fazer canguru perneta, mortal, quer fazer um monte de coisa que não pode fazer. Tome cuidado, pessoal. Verdade. E agora aqui, tal da porra rala existe mesmo? Existe? Existe a questão assim, quanto maior a O frequência... pessoal fala, esperma rala. Eu falei, porra rala, quanto maior porque, a galera... frequência de ejaculação, mais diluído ele vai ser. E dependendo do paciente, ele pode ter problemas na próstata, e isso daí pode causar uma coisa chamada ejaculação retrógrada, que é uma parte da ejaculação, ela, em vez de percorrer o caminho da uretra para sair, ela volta e entra dentro da bexiga e dilui na urina. Isso daí diminui o volume do sêmen. A gente considera normal o sêmen que tem em torno de 2 ml. Então, abaixo de 2 ml, a gente já considera pouco. Isso atrapalha também na parte da fecundação também? Atrapalha na parte da fecundação. Parte é Da parte de se ela é bexiga. comprometida, então não consegue. E existe também outra pergunta emendando na outra aí. Não sei se eu posso te fazer a pergunta, se também é da sua área, mas eu creio que você tem competência para responder. Referente eu planejo ter um filho homem. Isso e aí alguns dizem que o esperma masculino ele chega primeiro que o feminino, tem mais velocidade. E aí se a mulher consegue descobrir o dia que ela vai ovular, a chance de ter um filho homem é maior. Isso é verdade? Então, é verdade. Mas não é uma coisa que é 100% garantida. Não é receitinha de bolo, né? Não adianta falar, vê o dia que a sua mulher vai ovular, porque a gente pode acompanhar. Fazendo ultrassom, a mulher saiu da menstruação. Menstruou, hoje foi o último, hoje tá menstruando ainda, aí hoje não menstruou mais. Já faz um ultrassom. Aí no ultrassom consegue, né, ver a posição do óvulo, vai ovular, a posição do ovário, né, vai ovular no ovário direito, tá para sair. Aí já sabe mais ou menos o dia que vai sair, né, pelo ultrassom. E aí, teoricamente, se ela tiver uma fecundação nesse dia, há uma chance maior de ser masculino, porque o esperma masculino é mais rápido, mas é menos resistente. Entendeu? Mas não tem para mais dias, dependendo, ele demora então chegar. Mas faz sentido então. Sobrevive mais tempo. Devagar e sempre, vamos dizer assim. Os femininos são devagar e sempre. São resistentes. Isso aí, devagar e sempre. Tá certo. Força e resistência, força e resistência, tá vendo, pessoal? Tesão de mijo, né? O pessoal fala assim que o cara passou a noite e tal, aí de manhã cedo ele aparece com um pênis mais ereto e tem mais disposição. Isso é verdade? Então, procede? Tem que ter algum cuidado com a questão da próstata? Já teve algum comentário que isso pode... Tem correlação? Não tem correlação nenhuma? Não tem correlação. A ereção matinal é uma coisa fisiológica mesmo, coisa normal, todo homem tem. Eu falo tesão de mijo porque o pessoal mandou pergunta aqui. Pessoal, as perguntas que estão vindo aqui, a maioria foi o pessoal que perguntou aqui, tá? Essa é a ereção matinal e ela está relacionada ao fato do corpo estar trocando ali o sangue do corpo cavernoso para não ficar um sangue velho ali e não ter risco de fazer coagulação ali, fibrose. Então, isso é uma coisa normal. E é o pico nosso do cortisol, né? Que é um hormônio que está relacionado às nossas atividades, né, cotidianas, não relacionado à atividade sexual. Então, assim, a gente tem o pico do cortisol quando a gente acorda. E isso daí estimula o corpo e também a questão da ereção. Então, assim, geralmente pacientes que eu tenho tratamento por distúrbios de disfunção sexual, eu sempre oriento a tentar ter relação pela manhã, que é o melhor horário, é o horário que o pico tem o maior pico de testosterona, o maior pico de cortisol, entendeu? Uma dica prática aí, cara, tá vendo? Olha a dica. Olha a dica, gente. Um orgasmo pessoal, pela de manhã cedo, ó. Aqui, um orgasmo pela manhã é melhor do que água com limão. Seu dia, eu sempre digo que o seu dia ele resolve nos primeiros 40 minutos. O que vai determinar o seu dia é o que você faz logo pelo começo do dia. Então, fazendo sexo de manhã cedo não tem... Para quem gosta, né? Pô, então, realmente procede isso aí. Procede. Então, tá bom. Mas não prejudique, mesmo se o cara tiver com vontade de ir no banheiro. Não, o ideal é opinar primeiro. Tá vendo? Tá vendo isso aí. Quem tem fimose,
né, em infância, isso atrapalha o desenvolvimento do pênis? Não. Não. É Então, mito também? Primeiro a gente tem que entender o que é fimose. Isso. Todo homem nasce com a pele do prepúcio, que a gente chama, que cobre a cabeça do pênis. Sim. Quando que a gente considera fimose? Quando a pele não expõe a cabeça. Ela tem um anel, geralmente, de fibrose, e aí a gente não consegue arregaçar, né, a pele e expor a cabeça. Isso é fimose. Existe a fimose primária, que é que a pessoa nasce com ela, e existe a fimose secundária, que ela desenvolve provavelmente por infecção ali repetitiva. Existe uma doença chamada balanite xerótica, que é uma doença inflamatória que também pode causar uma fimose. E a fimose ela pode estar associada a câncer de próstata, porque ela é uma coisa que dificulta a higiene. E a má higiene é a principal causa de câncer de próstata, de pênis, desculpa. De pênis. A principal causa de câncer de pênis é má higiene. Então, assim, a fimose em si, ela não altera o desenvolvimento do tamanho do pênis. Ela altera essa questão de infecção, de inflamação, de poder desenvolver um câncer. E, né, a cirurgia em si, ela é utilizada para resolver essas questões de infecção de repetição e ela é um facilitador para a higiene. Então, assim, pacientes que têm... É muito comum a candidíase, que é a infecção do Candida albicans, que é um fungo, que tem tanto a mulher quanto o homem tem. Tá? E no homem, ele é relacionado a essa pele. Porque essa pele cobre ali a cabeça e ela facilita, forma um ambiente que facilita o fungo a crescer. Fungo, é só a gente lembrar em casa, assim, mofo. Você está na sua casa e está com mofo. Por que tem mofo? Porque não está batendo sol, porque é úmido. Umidade, né? É a mesma coisa. Ali é quente, é úmido. É propício para a proliferação. É propício para desenvolvimento de fungo. E aí, alguns desenvolvem por ter contato na relação, alguns desenvolvem por já ser um paciente, às vezes, pré-diabético ou diabético. E aí, esse fungo cresce ali, faz uma infecção, e essa infecção, o paciente trata a infecção, volta. E o tratamento resolutivo mesmo é tirar aquela pele. Então, assim, de forma didática, assim, o ideal seria se todo mundo pudesse fazer essa cirurgia. Tem muito adulto que vocês percebem? Da higiene. Tem muito adulto que Mas tem. Mas aquele paciente que tem conservador, um controle melhor da higiene, que acompanha direitinho, ele consegue viver bem. Mas tem muita gente que tem e não faz cirurgia? Atinge uma grande parte da... Que tem a pele que ou que tem a infecção? Que tem a fimose, no caso. Que tem a fimose? Tem muita gente que poderia procurar... Muitos deles acabam desenvolvendo câncer de pênis. E justamente por crenças e tabus, porque tem medo, porque acha isso, aquilo, outro. E uma das questões que é bem psicológica, que é a visão, quando fala assim, o pênis fica menor. Não é porque fica menor, é porque a glande não fica exposta. Entendi. Então, quando esse paciente ele vai para o centro cirúrgico e passa pela cirurgia que, né, desprende essa pele. É o bico de chaleira, a galera fala aí. Vamos tirar o bico de chaleira. Aí que ele vê, né, a glande... Falar, tá vendo a luz do sol pela primeira vez. Tá saindo da cadeia. Vê aquela glande toda exposta e fala, meu pênis cresceu. Não, mas é bem... É o Thundercat. Uou! Desceu. Tem a visão além do alcance. A visão além do alcance, tem gente não. E a gente agora, né, então, o bate-papo tá ainda 50%, sacanagem. Novembro azul, né? E a gente brinca, mas fala de coisa séria também. Vou deixar esse momento para a gente falar um pouco sobre incontinência urinária, que é um ponto também que é interessante. Falar sobre próstata, né? Como prevenir, como diagnosticar, tempo, idade, quando é que eu devo procurar, quais os sintomas. Fique atento a esse caso. Vou deixar esse espaço para vocês falarem um pouquinho sobre isso. Incontinência urinária, se tem correlação com doença de próstata, isso é uma coisa que tem a ver com a outra. E se tem, né? Eu queria que você respondesse. Principalmente se pós-operatório. Se for pós-operatório, então... A incontinência no pós, geralmente para um dos sinais, né? É colocar força para fazer xixi. É o contrário, né, doutor Guilherme? Para quem está com problema na próstata, é aquela pessoa, aquele homem que ele vai fazer xixi, ele prende o abdômen, ele coloca força para o xixi sair, porque o jato é enfraquecido. Ou demora a sair, ou então o restinho tem que ficar lá puxando. Nem é balançar, é puxar mesmo para sair. Então, tem mais a ver. Quanto mais pressão, melhor é? Quanto mais pressão que sai, melhor é?
Quanto melhor. mais forte o Forte, jato, sair melhor. O jato tem que ter pressão. Então, mas para a gente falar disso, a gente primeiro tem que entender o que é a próstata. Isso aí. Por isso que eu estou deixando que é um tema bem... A bem próstata é uma glândula que a gente tem, fica embaixo da bexiga e o canal da urina, a uretra, passa por dentro dela para sair. Ela serve para duas coisas. Ela ajuda a segurar a urina da bexiga e ela ajuda a formar o sêmen. E aí ela pode ter, né, inúmeros problemas, mas os dois mais comuns é o crescimento benigno da próstata, que esse é um crescimento que ele vai pela idade. Quanto mais velho a gente, maior o estímulo para crescer, tá? O paciente que usa testosterona tem um risco maior de ter esse crescimento. E ele pode ter o câncer de próstata. A diferença de um para o outro, que eu gosto de explicar para ficar bem simples, é a gente pensar numa goiaba. Quando a goiaba é verde, a casca é grossa e o miolo é pequenininho. Quando a goiaba vai ficando madura, o miolo vai crescendo. Então, o crescimento benigno é o miolo da goiaba. Ele cresce, o miolo da próstata, e aperta o canal e dificulta urinar, e aperta a bexiga e dificulta a urina sair. Já o câncer de próstata, não, ele cresce a casca, ele não cresce o miolo. Então, o paciente que tem câncer de próstata, ele só vai ter sintomas de câncer de próstata depois que o câncer está muito avançado, porque ele está crescendo pela periferia, então ele não está apertando o canal. Entendeu? Já o paciente que tem problema benigno, ele tem sintomas, começa a ter sintomas logo. Tá? Por que a gente pede para fazer o exame de próstata, né? Faz campanha, igual vai ter agora em novembro azul? Porque o câncer de próstata na fase inicial não tem sintomas. A gente só vai descobrir fazendo exame. E esse é o paciente que tem chance de cura. O paciente que tem sintomas e tem câncer de próstata avançado, ele vai ter tratamento, mas ele não vai se curar e vai morrer, né, em 10 anos, 8 anos, 5 anos, talvez até menos, dependendo de como for. Tem uma estatística hoje em percentual da população Então, que desenvolve? Em média, em torno de 75 mil casos por ano. Sim, isso notificados. Notificados. Né? Notificados pelo INCA. Em torno de 75 mil casos por ano. Só que ainda 20% dos pacientes morrem de câncer de próstata, porque são aqueles pacientes, 20%, 25%, que são aqueles pacientes que não fazem o diagnóstico. O exame resistentes, e o exame de toque, ele realmente é melhor do que o de sangue? Não, são os dois. Tem que ser os dois. Os dois. Por quê? O exame de sangue, ele detecta uma proteína que a próstata produz. E aí, se essa proteína está aumentada, é porque o metabolismo da próstata está aumentado. E aí, geralmente, a coisa que aumenta o metabolismo é o câncer, que é uma célula que cresce muito rápido. Então, ela tem um metabolismo muito rápido. Só que 20% dos casos dos cânceres de próstata, eles não aumentam essa proteína, que é o PSA. E aí, a gente só vai identificar porque a gente faz o toque e sente um endurecimento na próstata. Entendeu? Então, por isso que a gente pede os dois exames. Eles são o início da triagem. Depois que a gente identifica um dos dois alterado ou os dois alterados, aí a gente passa para um próximo passo de investigação. Mas nenhum substitui o outro, aí tem que fazer os dois. Substitui o outro, Depois dos 40 e quanto? Homens de cor negra e com histórico familiar a partir dos 45 anos. Homens caucasianos sem histórico familiar a partir dos 50. Isso é muito difícil aqui no Brasil, porque a gente é tudo misturado. Então, assim, na dúvida, 45 anos... Já iniciar, para fazer o... E a questão da incontinência, está ligado a... Então, quando a gente retira a próstata, faz a cirurgia da próstata, existe toda uma inervação ali em volta, que a gente tenta, o máximo possível, agredir o menos possível. Lesar essa inervação. A gente consegue isso mais fácil nas cirurgias mais avançadas. Então, a cirurgia por vídeo, a cirurgia por robô, a gente tem um campo de visão melhor, uma câmera precisão. Que amplia a imagem, os aparelhos são mais sensíveis à movimentação. Então, a gente consegue, né? Não é todo o caso que a gente pode, o paciente que tem câncer de próstata avançada, a gente não pode tentar manter os nervos ali, a gente tem que tirar tudo. Mas o paciente, que é a grande maioria, que tem um câncer de próstata numa fase mais leve, a gente consegue fazer a cirurgia, retirar essa próstata e manter ali a inervação. E aí isso daí vai ser eficaz para ele manter essa continência. Senão fica mais difícil controlar. E manter até a potência também sexual. Agora, se tiver que retirar... Às vezes a gente faz a cirurgia linda, deixa o nervo lá bonitão, mas na hora de cicatrizar...
o nervo acaba O cara é pesando. diabético, talvez dificulta Ou o mais. paciente tem outro, já tinha outras doenças prévias. E ele vai ter incontinência o resto da vida? A maioria não, uma minoria tem. Uma minoria tem. E aí, o tratamento da fisioterapia é importantíssimo. Assim, se eu pudesse, né, eu mandava todos os pacientes, tipo, 1 mês de cirurgia. Mas eu quase não estou tendo incontinência. Não importa, vai lá fazer a fisioterapia. Porque o reforço muscular ali ajuda muito, a Diana pode explicar melhor, principalmente para reeducar esse paciente, porque esse paciente tem que aprender a urinar de novo. Como é que funciona, Diana? Fala O que pra que gente na acontece? prática, vai lá. Prática. Ah. Quando existe essa invasão da questão da cirurgia, como o Dr. Guilherme falou, por mais que eles tentem ser menos invasivo, existem as sequelas. E essas sequelas é a perda de urina, ou alguns ficam só com gotejamento, e não se importa, mas a maioria é perda de urina de usar a fralda logo no início. E quando procura a gente, o que a gente faz? Faz uma avaliação, não é porque é um câncer de próstata que vai ser todo mundo igual, um protocolo igual para todo mundo, a gente leva em consideração doença pregressa, o que ele tem, quais são as medicações que ele toma, que facilita, qual é o estilo de vida, e aí a gente entra com uma terapia comportamental, primeiro para eles saberem lidar, porque para eles é constrangedor, está usando fralda, o cheiro da urina, aí ele já não quer mais sair, ele já evita em certos lugares, a ficar no meio de pessoas, e é um ambiente, acaba sendo ali um momento propício para uma depressão. E aí a gente trabalha com a cinesioterapia. Que é isso? A cinesioterapia são técnicas de exercícios que a gente trabalha com o paciente para percepção perineal, não só o corporal. Eu sei que meu corpo está aqui, mas sente tal músculo. Às vezes a pessoa nem sabe que tem aquele músculo. Faz a contração do músculo, o fortalecimento. Como que é feito o fortalecimento? Fazendo as contrações em tempos e descansos. Contrai, segura por X tempo, relaxa por X tempo. Liberação mesmo, colocar a mão e liberando aquelas fibras musculares de todo o assoalho, porque não é pênis que a gente trabalha. É região. É região por um todo. E a neuromodulação, que é tentar controlar esse detrusor, que é a inervação do detrusor, que é o músculo da bexiga, que a gente usa estímulos elétricos para poder estar controlando isso. E também, eu no consultório gosto de trabalhar o biofeedback eletromiográfico de superfície, porque dá uma precisão melhor e dá uma visibilidade para o paciente muito mais prático. Na prática, ele está vendo ali a musculatura, eu falo, contrai, ele está vendo em tela. Por exemplo, o meu é um espaço sideral, um dos jogos é um espaço sideral. O músculo, onde que está com os eletrodos conectados, é a nave, e está vindo um monte de meteoritos. Ele tem que acertar esses meteoritos para não morrer, né? Para não passar. Joguei videogame, então. Exatamente, é um gamer mesmo. Gamer mesmo. Então, e aí a gente... Você quer testar isso aí, por exemplo? Vai um dia no banheiro e no meio da urina você trava, assim, exatamente. Segura a urina. Você dói? está forçando a musculatura da pelve. Mas dói. Não, não sei dói se homem dói, você mas vai estar mulheres não. Tá cheio, aí você está travando, mas Mas é uma isso. atividade. Exatamente, é uma atividade. Você faz isso, aquela contração de segurar, de sentir, e a gente trabalha, e ele vai tendo uma percepção. E aí, então, é um contexto. Não tem especificamente no consultório essa técnica que esse protocolo eu uso, resolve 100%. Não. Existe um complementando o outro. E são exercícios ativos mesmo, exercícios físicos feitos ali para a região da pelve. E a percepção de ter noção do que vai fazer, movimento. Na hora que eu vou subir a escada, tem gente que, quando a gente está controlando, fala assim, Diana, eu já não estou perdendo mais urina, não estou usando fralda, mas eu estou sentado. Quando eu levanto,
eu tenho escape. Aí é onde que a gente começa, ó, porque você tem que trabalhar. Aí é onde a gente entra com a musculatura do abdômen, porque a gente não trabalha só a pelve, a gente trabalha com a região. lombar Você e o falou, tem abdômen. vários- Não tem É um jeito. conglomerado de órgãos, bem de músculos que você tem que específico, trabalhar. não tem como ser só a pelve. Aí a gente vai trabalhar essa musculatura do abdômen, da lombar, para quando ele for levantar, ele fazer uma contração antes, para estar fazendo esse campo de apoio, né, do corpo, levantou, contraiu, porque aumentou a pressão intraabdominal. Ter esse controle. Aí a gente vai ganhando, a gente consegue trazer esse paciente para a normalidade e para a sociedade. Faltou uma perguntinha que eu não tenho que perguntar, não tem jeito não. Não quer? Engravidou nas coxas. Rapaz. E aí, André? Mulher que engravidou nas coxas virgem, é verdade? Pode acontecer? Sem ter tido penetração? Ou só foi na beirinha? Pode ter chance de engravidar? Acho que não. É boto cor-de-rosa. Não sei, boto cor-de-rosa? Como? Ah, lenda, folclore. Folclore, tá. Não, porque essa aqui alguém me mandou aqui, porque, ó, engravidou nas coxas. Foi mal feito, mesmo que não tenha tido uma penetração total, tem chance de engravidar? Se houve penetração... Não o fato de perder a virgindade, vamos dizer não. assim. Tem essa chance? Nós só temos uma única pessoa na história, né, falando de religião, que é a mãe de Jesus, que a gente sabe que não teve... Então não existe, então. Não existe. E tem um detalhe que é importante falar aqui, né? Principalmente para quem, né, gosta de fazer coito interrompido, né? Sim. A primeira secreção que o pênis solta ali, um pouco antes de ejacular, né, que o pessoal chama meladinha e tal, lubrificação. é o que tem a maior concentração de espermatozoide. Nossa. Exatamente. E aí? Por isso que eu perguntei, teve a penetração? Porque o cara está excitado, está saindo aquela lubrificação, Aquela lubrificação já está cheia de espermatozoide. que ainda aproveita e passa bastante assim na glande para ficar, que legal, né? Aí coloca lá dentro, aí vai ficar legal. lubrificar, natural. 40 semanas está nascendo, legalzinho. É como diz a música, daí 9 meses você vai ver o resultado. Exatamente. Vai, pessoal, Poxa, o bate-papo foi um tempão. Se fosse parar e pensar que tinha assunto para mais algumas horas aqui. Mas eu queria deixar aqui duas situações, né? Primeiramente, os casos mais engraçados que vocês já tiveram, que marcou a trajetória de vocês, que pode ser tanto por um motivo feliz ou até mesmo por ser cômico. Então, vocês poderiam dividir com a gente isso daí. E logo após, vocês podem fazer as considerações finais para você. Primeiro, fala os casos engraçados. Depois, vocês falam... porque, imagina que o urologista e você, na área que você atua, deve ter coisa engraçada pra caramba. Engraçado no sentido de... se o cara foi capaz de fazer isso e tal. Então, divide com a gente aí essas experiências na prática do que vocês... Não precisa falar nome, claro que você não vai falar, né? E depois, as considerações finais. Primeiro você fala, depois faz as considerações. Vai lá. Fechar com chave de ouro aqui. Olha, tem muito caso engraçado. Então, mas tem aquele que mais te marcou. Eu teria que contar, fazer outro podcast. Não, vamos falar de casos engraçados. Inclusive, está convidado para o próximo casos cômicos dentro da urologia. Aí é só para rir mesmo. Tem que ter botar censurado para menores de 18 anos. Então, assim, é até meio antiético, vou contar, mas né, não vou citar nome de ninguém. Eu já tive vários casos assim engraçados. Assim, eu vou contar dois rapidamente, assim. Um foi um paciente que ele tinha um distúrbio psiquiátrico, provavelmente, que ele achava que tinha um pênis pequeno e não tinha, assim, ele tinha um pênis bem grande. E aí ele foi na consulta, eu era residente ainda, foi na consulta, aí foi um chefe meu que atendeu, e aí ele, não, porque eu vim aqui porque meu pênis é muito pequeno e tal. E aí o meu professor chegou e falou, não, peraí que eu vou chamar os residentes aqui para avaliar. Aí ele foi e pediu para o paciente, pode expor aí para os meninos avaliarem. Só tinha homem, porque mulher geralmente tinha. Não, na minha residência não tinha mulher não, mas agora está cada vez mais. Claro. Aí quando ele abaixou a calça assim, todo mundo olhou assim, assustou, né? Que de bengala. E aí todo mundo olhou e ficou nervoso, começou a rir. Aí ele, tá vendo? Olha lá, tá rindo de mim. E, na verdade, era um Kid de bengala. Era o Kid de bengala. Era o contrário. E um outro caso, assim, chato também, infeliz, foi que um caso de uma fratura peniana, de um cara que ele traía a esposa com um travesti. Caraca, meu. E aí o travesti foi tentar sentar lá de forma brusca lá no pênis dele e acabou fraturando feio. E
depois teve a infelicidade, coitado, de quando ele foi pro quarto, depois da cirurgia, o encontro do travesti com a esposa dele, que ele é casado. E aí foi uma quebração de pau lá. Nossa, quebrou o pau mesmo, então. Agora, Nossa. no outro sentido. 2 paus. Então é pesado, tem uns casos pesados. Nossa, essa aí vai estourar, hein? Porque isso aí foi difícil, hein? Foi difícil, teve que Nossa. separar, Que chamar a polícia. isso? Acabou que ele apanhou. Quebrou o da pau mulher. mesmo ali. A verdade foi essa mesmo. E você, Di? Assim, é engraçado, eu nunca tive, porque assim, quando acontece de ir no meu consultório, já vão assim, tudo por ser mulher. Aí já tem aquela questão, nossa, é mulher e tudo. Mas uma situação que uma vez eu fui atender um paciente e aí ele ficou grudado, assim, eu explico como que funciona, eu explico o que é fisioterapia pélvica na saúde do homem, como que funciona. E aí eu explico que tem que tirar roupa, como que é feita a avaliação, se está de acordo. Aí a pessoa fala que sim e tal. Aí ele levantou e grudou na parede assim, ó, com os braços assim, e ficou estático assim. Aí eu falei, ei, podemos ir? Aí ele, tem certeza? E ele começou a tremer, ele ficava assim, ó, totalmente tremendo. Eu, calma, então você pode fazer em outro dia. E aí ele começou a chorar. Ele falou, é porque eu tenho quase 30 anos de casado, nenhuma mulher me viu pelada, a não ser a minha esposa. Aí eu falei, ai, que lindo! Ah, que legal. Você reverteu, né? Você foi Aí eu pensei, nossa, que bom, então vamos olhar para o outro lado. Eu só fiquei na frente de homem, já foi difícil e tal. E aí eu fui explicando para ele. E uma outra situação foi um rapaz chegou, e aí na hora que... Não, assim, não é comum o paciente ficar com pênis ereto no meu consultório. Não é mesmo. É o contrário, né? Deve ficar... Não é. Só que ele ficou e quando eu coloquei a mão, a luva vinha, saiu toda molhada, ele gozou. Que isso? Nossa! Aí eu olhei assim, ele, desculpa. Nossa! O problema sou eu. Eu falei, não, relaxa, o problema não é você. Eu estou aqui, eu vou te ajudar a tratar Esse isso aí. tinha ejaculação precoce. Sim, 100%, ejaculação precoce. né? Você Então, botou a mão, já... foi muito assim, Que foi uma sensação isso? ruim para ele, para mim, porque eu não tinha vivido a experiência de alguém ficar com pênis ereto dentro do consultório, e quando eu coloquei a mão, eu só vi saindo assim. Aí eu olhei para a cara dele, ele olhou para mim e ele, desculpa. Rapaz, que caso. Caramba, foi meu. assim, poucos, Pô, mas caso, quando mas os acontece... casos de você, eu vou te falar, hein? Esses daqui, fiquei surpreso aqui agora. Mas, pessoal, passando os casos aqui, queria que vocês fizessem as suas considerações finais, começando por ela, depois você. Sempre elas primeiro. Falando como é que foi a experiência no Bate-Papo Podcast e se quiser deixar algum recado, fala pra gente. Então, a experiência maravilhosa de estar do lado de pessoas que entendem o assunto é muito legal, é enriquecedor, a gente ouve e aprende também. Agradeço pelo convite que o Guilherme me fez, assim, aí eu fiquei, nossa, obrigada, me senti muito honrada por isso. Legal. E que na região aqui norte, né, em Linhares, quem trabalha especificamente mais com homens no setor, de já ter uma pós-graduação, sou eu. Fiquei muito agradecida dele ter me convidado e de estar aqui. Agradecer vocês também por esse espaço, Legal. de levar esse tipo de conhecimento para a população dessa forma descontraída, de uma forma bem natural, sem ser muito técnico, muito falando de palavras difíceis. E quem precisar de nós, né, doutor Guilherme, nós estamos à disposição, eu estou à disposição aqui mesmo no centro de Linhares, atendendo, e é um prazer receber todos. Bom, obrigado. Guilherme, você aí agora. Hein? Bom, primeiramente eu queria te agradecer aí pelo convite, muito obrigado, né, pela oportunidade de falar de assuntos em gerais, mas de assuntos que tem muita dúvida, muito tabu, muita lenda, muita mentira, e é bom a gente, né, tentar desvendar um pouco esses assuntos, porque infelizmente, né, tem muita informação errada na internet, então cada vez mais, né, a facilidade por coisa errada é cada vez maior. Agradecer a Diana, tá? Obrigado por você ter aceitado o convite. Eu acompanho lá, te encaminho, paciente, sei que você trabalha nessa área. Sou grata. Não tenho outro profissional que faz o que você está fazendo. Então, assim, foi muito bom. Eu até te conhecendo também, pessoalmente, não conhecia. Né? Prazer, obrigado. Prazer todo meu. O que eu queria deixar de recado é que
Eu também atendo aqui no centro, no Laguna Center, atendo no LMC, no Rio Doce, na Unimed, pacientes que têm algum problema relacionado à disfunção erétil, pode me procurar, que a gente tem uma vasta opção de tratamento. E lembrar do Novembro Azul, não esquecer, né, que o câncer de próstata é o câncer que mais mata o homem, né? Na verdade, o câncer que mais mata é o câncer de pele, mas ele mata tanto o homem quanto a mulher. Enquanto o câncer que mais mata especificamente a mulher é o câncer de mama, né, Outubro Rosa, e o câncer especificamente que mais mata o homem é o câncer de próstata, Novembro Azul. Então, lembrar de, se você está na faixa etária, né, dos 45 anos, procurar um urologista, fazer os exames. Câncer de próstata não tem sintoma, então você tem que acompanhar, fazer exame não evita de ter a doença, ele apenas facilita a gente ter um diagnóstico precoce e uma chance de cura. E, né, a gente está aqui à disposição também, quando precisar. Não, vai ter que ter o segundo podcast aqui, porque hoje aqui, rapaz, eu em nome do Na Prática, dos meus parceiros que estão aqui, eu espero que o pessoal entenda que a gente tentou levar de uma forma que não seja séria, foi um bate-papo descontraído. Acho que todo mundo entendeu, né, que a ideia não foi, em momento algum, diminuir ou até mesmo ter caráter jocoso, mas a ideia foi realmente criar um podcast mais descontraído de casos que acontecem, né, no nosso rotineiramente, mitos, crenças, tabus, como a Diana falou, e o nosso intuito foi esse aí. Perguntas que o pessoal mandou aqui, que eu fui repassando aqui, que fala a mesma linguagem mesmo na prática do dia a dia. Então, agradeço vocês, foi excelente, vai ter a fase 2, com certeza, vai ter que ter. Pessoal, segue lá Na Prática, é importante que você siga, curta lá para a gente poder cada vez mais elevar esse nível do nosso canal. Agradeço a todo mundo, valeu, até mais, tchau.